Paulo estava cantando no programa Belas Manhãs da TV Miramar. E a Melancia também estava lá. O que é que fez a Melancia? Tirou a peruca dela e pôs na cabeça tipo, estão a brincar muito mais. Mas ok, tá bom. Amanhã está aqui conosco o nosso show. Mas para aí, senhoras e senhores, eu vou já saudar os meus convidados. O nosso primeiro convidado, ele é polêmico por causa das suas intervenções. Já esteve no nosso show, me recordo na outra casa. Na primeira aparição dele criou muita polêmica porque ele, numa das edições, disse que fazer sexo mais de 3 vezes com a sua esposa era pecado. Já inclusive disse que ver futebol e jogar futebol é pecado. Portanto, ele é polêmico por causa das suas intervenções. Portanto, ele já teve até a ousadia de dizer que fazer mais de 3 vezes relações sexuais com sua mulher é pecado. Minha mulher, eu não posso fazer mais 3 vezes relações sexuais. Minha mulher, eu faço quantas vezes quiser. Não estou a discordar, a opinião é dele. Mas eu também tenho uma visão. A minha mulher é minha mulher. Eu faço quantas vezes eu quiser. 10. Se tiver vontade, né? Porque também sempre requer vontade. Não é fácil fazer 10 vezes. Pastor, apóstolo, não é pastor, não é? Aleixo Cacó Felipe, bem-vindo ao show do Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Eu estou muito grato por estar aqui no programa do Fred. É sempre um prazer poder vir aqui partilhar a palavra de Deus. Exato. Peço para aproximar aí o microfone. Dizer que não há polêmica nas palavras de Deus. Para os filhos de Deus, eles recebem os mandamentos de Deus como uma verdade em cada geração. Mas aqueles que consideram isso uma polêmica é normal, porque talvez isso não foi dado para eles. Não é? Exato. Mas tenho primeiro a agradecer a oportunidade que me foi concedida de estar aqui mais uma vez, neste início do ano, para poder vos abrilhantar com esta mesma mensagem que já estamos pregando faz já um tempo. Exato. Muito obrigado. Deixe-me agradecer ao pastor Leixo por ter aceito o nosso convite. Deixe-me dizer que ele vive na Ampula. Nós ligamos para ele semana passada para fazer o convite. Olha, Fred, deixe-me só, antes de confirmar a sua presença, ver se tem voos para Maputo na LAM. E assim o fez. Portanto, saiu diretamente de Maputo de Nampula exclusivamente para esta entrevista. Obrigado aí, pastor Leixo, que está sempre disponível aqui para o nosso show. Obrigado. Muito obrigado. Exato. Temos aqui o profeta, chama profeta, pastor, como é que chama apóstolo. Bem-vindo aqui ao show de Fred. Profeta Mutuzume. Profeta? Mutuzume. 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 É de onde? Bem, o meu apelido é meio complicado. Eu sou oriundo da província de Manica. Ok. Sou mesmo natural da cidade de Chimoio. Ok. É de lá que eu venho e estou aqui em Maputo há mais ou menos um ano e meio. E qual é a sua religião? Qual é a sua igreja? Minha igreja chama-se Ministério Pentecostal da Santa Revelação. Ministério? Pentecostal da Santa Revelação. Santa Revelação. Bem-vindo ao show de Fred. É a primeira vez que vem cá ao nosso show. Muito obrigado, é a primeira vez. É a primeira vez e é um privilégio. Exato. Falta mais um profeta, o profeta ali, que de certeza dentro de 5 minutos estará aqui no nosso show. Portanto, senhoras e senhores, são feitas as apresentações, vai mais um profeta para o show de Deus. Olha, aqui está imperdível esse show. Eu quero convidar a todos vocês também para que possam interagir comigo. Atenção, vocês já podem interagir comigo, para aqueles que me veem através das redes sociais. Infelizmente, para você que anda nos ver de casa, não tem como. Mas estamos aí a desenvolver um software de mensagens onde a malta que veio da TV Cabo, StarTime, vai também poder interagir através de mensagens. Vais poder mandar mensagem e as mensagens vão passar no rodapé da tua TV. Nós preparamos uma matéria, uma espécie de resumo de 2020. 2020 foi um ano difícil para todos. 2020 foi um ano muito difícil para todos, para o povo moçambicano, não só no geral, no mundo. Nós vamos sair rapidamente para esta matéria que fizemos e nós voltamos para começar a conversar. Esta conversa é interessante porque é uma conversa que preocupa a todos nós, os moçambicanos. Vamos a isso, voltamos já. 2020 foi um ano marcado por vários acontecimentos e nesta retrospectiva vamos recordar alguns fatos marcantes. No dia 15 de janeiro de 2020, Filipe Jacinto Inhusse tomou posse para o seu segundo mandato presidencial. A eleição de Inhusse aconteceu após a realização de uma campanha eleitoral onde concorria com 2 fortes adversários políticos, nomeadamente Ossuf Momada, líder da Renamo, e David Simango, líder do MDM. No seu primeiro discurso, o presidente reeleito
comprometeu-se a defender a paz e dar a vida. Enquanto isso, no norte do país, quem desafiava a vida eram os insurgentes que, com armas em punho, dizimavam inocentes, realizando ataques nas vilas de Kisanga, Moeda, Mocimbo da Praia, Moatide, Moambule, Namacule, 24 de março, Namade e na província de Cabo Delgado. Quem não lembra do vídeo desta mulher regada de balas por supostos agentes das Forças de Defesa e Segurança? Vídeo este que foi pontualmente desmentido pelo Ministro da Defesa Nacional, Amad Mikidade, tendo na altura dito que era uma montagem construída para manchar a imagem das FDS. De salientar que, segundo dados, a guerra já matou mais de 1000 pessoas. E enquanto os moçambicanos estavam atentos à guerra no norte, o centro do país era assolado com a guerra realizada pelo líder da junta militar, Mariano Nhongo. Fato que motivou várias organizações da sociedade civil moçambicana a criticarem os assassinatos de moçambicanos para moçambicanos e sem justa causa. Aliás, movido por questões supostamente internas. No sul, o inimigo invisível dava os seus primeiros passos para o ataque e a 22 de março, o Ministério da Saúde, através do Ministro da Saúde, Armindo Tiago, confirmava o primeiro caso da SARS-CoV-2, que mais tarde viria a ser confirmado que se tratava do presidente do Conselho da Autarquia de Maputo, Enéas Comiche. E não tardou para que em todas as esquinas e avenidas e bairros a Covid-19 fosse a conversa central. Consequências disto, o governo decidiu bloquear as fronteiras, interromper as aulas para se evitar o aumento de casos de contaminação e reduzir o número de passageiros nos transportes públicos, e a 1 de abril fosse anunciado o primeiro estado de emergência aprovado sobre o Decreto Presidencial número 11/2020. Foi notícia e destaque internacional a detenção em Moçambique do maior traficante de drogas, um membro do PPC, Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, criminoso que há mais de 23 anos estava foragido e dias depois extraditado para o Brasil num processo sigiloso entre a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic. Aí está! Fizemos um breve resumo de 2020. Começo com essa questão. Vocês, como profetas, sabem explicar por que tanto caos em 2020? Cacó Filipe, profeta apóstolo do Cacó Filipe. Sim. Sabem explicar por que tanto caos, um ano 2020 foi um ano muito agressivo, muita coisa de má aconteceu. Vocês, como profetas, o que é que têm a dizer? Sabem explicar por que tanta coisa má, ruim? Bem, para nós que somos discípulos do profeta Cacó Filipe, isso não é uma novidade. Ok. Porque no capítulo 3, do livro do profeta Cacó Filipe, é dito lá que por causa do pecado e por causa das igrejas, né, o mundo iria de sofrimento para sofrimento. E o caso que estamos a ver aí, por exemplo, desses malfeitores, jihadistas, eles estão a seguir o que o livro dele diz. Né? O livro deles diz para eles fazerem aquilo, e eles estão a seguir simplesmente o que o seu livro diz. E em relação ao coronavírus, é algo que o profeta Cacó Filipe já havia profetizado. Mas então, a pergunta é, o que seria, por exemplo, no tempo de Moisés, na medida em que Moisés trouxesse as leis que Deus lhe deu, e que, no entanto, o povo rejeitasse de seguir a lei de Moisés? Exato. Hoje, Deus colocou os seus mandamentos, como sempre fez com todos os profetas que ele enviou. Hoje Deus colocou os seus mandamentos para o povo cumprir. Na medida em que o povo não cumpre com esses mandamentos, é aí que temos agora o coronavírus. E se te lembrares melhor, no programa que estava aqui eu a participar no Skype no dia 27 de março, eu disse muito bem o que o profeta Cacó Filipe disse. Se os médicos, visto que nós estamos no tempo das doenças nucleares, e se os médicos encontrarem a vacina, a cura para o coronavírus, Deus vai enviar uma doença pior do que coronavírus. Você vê? Okay. Isso é o que o profeta disse. E estamos em via disso, já está a acontecer. Não é? Então, para parar
Ou seja, O que é que temos que fazer para ter um ano tranquilo? Daqui a pouco vamos falar da visão de 2021. Exato. Para parar, o que é que tem que acontecer aqui no país? para parar o coronavírus e tanto sofrimento, é preciso o povo seguir os mandamentos e as leis que estão descritas no livro do profeta Sim, mas eu Cacofilho. quero perceber uma coisa. Nós temos que seguir os mandamentos porque temos que já agora começar a ser claros, profeta. Nós, para tudo parar, temos que seguir o teu profeta, não Deus. É isso que eu quero entender. Devemos seguir o que Deus diz ou o que o teu profeta diz, só para perceber. O que vocês precisam seguir é o que Deus diz por meio do seu único profeta sobre a face da terra. Ok? Em todos os tempos sempre foi assim. Talvez o companheiro que está do meu lado aqui, visto que ele diz ser profeta, talvez Ok. Deus o Não, deu... diz ser não, ele é profeta. Não, ele diz ser profeta. Ele diz ser profeta. Tá bom, vamos ouvir dele, Ok. não é? Qual é o chamamento dele, quando foi chamado, onde a Bíblia o anuncia, Ok. qual é a mensagem que traz. Porque se formos a ver, eu poderei, se tiverem dúvida, eu mostrar aqui, por exemplo, no livro de Gênesis 26, versículo 5 a 6, é mostrado que Abraão recebeu mandamentos e leis Exato. que ele estabeleceu em seu tempo. Recebeu Ok. de Deus. Moisés, em seu tempo, recebeu os seus mandamentos e estabeleceu sobre a face da terra. No tempo de Ezequiel, Ezequiel 43, versículo 11 a 12, também recebeu os seus mandamentos e leis. No capítulo 44, versículo 5, também é dito que ele recebeu os seus mandamentos e leis e estabeleceu sobre a face da terra. Exato. Paulo, em seu tempo, também recebeu os seus mandamentos e leis que estabeleceu. Estão descritos no livro de 1 de Coríntios, por exemplo, e em toda a sua mensagem. Hoje, Cacó Felipe recebeu também os mandamentos de Deus. Exato. E a lei de Deus está descrita hoje Exato. no livro do profeta Cacó Felipe. Exato. Portanto, o apóstolo está a dizer que para essas coisas todas, para nós devemos seguir que palavra do profeta? Vocês precisam seguir, sim, a mensagem do profeta Cacó Felipe. Isso por quê? Em torno desse sofrimento que foi mostrado agora, é dito no livro de Lamentações 3, capítulo 3, versículo 37 a 40. Não é da boca de Deus que sai todos os males, assim como todos os bens? Agora, se o coronavírus é um mal que está a apoquentar a humanidade hoje, se o terrorismo em Cabo Delgado é um mal que está a apoquentar a população, o mundo inteiro hoje, será que Deus, visto que ele, por exemplo, diz ser profeta, será que Deus o avisou que isso aconteceria? E avisou Ao profeta Cacó Felipe. Avisou. Desde 2002, o profeta está a dizer a mesma coisa. E por que o profeta, uma vez sendo ele enviado de Deus, tem a missão de transmitir o que é que acontece? Por que não avisou o mundo, o seu próprio país? Por que não preparou o mundo? Pessoal, preparem-se, vem um coronavírus. Uma vez que disse que o Deus só fala, o Deus na terra só fala só com o teu profeta. Por que sabendo do teu profeta que vem estas coisas de corona, guerra, por que não nos avisou com antecedência? Ele avisou. O profeta não é médico, ok? Para dizer que virá uma doença de nome coronavírus. Não. Mas ele diz aqui no seu capítulo 3, versículo 25. Por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo, pelo medo de ser contaminado pela doença. Pessoas andarão sem se tocarem, as escolas fecharão e vocês escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metro, eu estou com medo de pegar o ônibus, eu tenho medo de ser contaminado. Vocês veem? O justo dirá ao perverso: vai expor a tua nudez na praia. E o perverso dir-lhe-á: eu não quero. Vocês veem? Isso foi pregado no dia 20 de outubro de 2002. Quem pregou? O profeta Cacó Felipe. Isso não está a acontecer hoje? Portanto, o teu profeta Cacó Felipe já previa o coronavírus, essas doenças todas. Visto que ele é profeta verdadeiro e a boca de Deus, era justo que Deus primeiro alertasse ao povo, através dele, o que iria acontecer. Mesmo no livro dos muçulmanos é dito no Alcorão, que afinal de contas Deus não pune um povo sem primeiro desadvertir através de um mensageiro. Ok. Então, qual é o mensageiro do Islão ou do cristianismo fora do Cacó Felipe que foi anunciado a vinda do coronavírus? Se existe, Exato. que nos diga onde é que está escrito, quando que ele o fez. Portanto, o Cacó Felipe, já, afinal de contas, nos avisou que vem aí o coronavírus. Já está a dizer. Exatamente. Fomos avisados. Sim, coronavírus, falar da homossexualidade que o Papa agora acabou permitindo, ou seja, ele acha normal. O profeta Cacó Felipe já havia dito isso em Cacó 73, 12 a 13. Que, no entanto, isso ia acontecer, a homossexualidade, tá vendo? Iam permitir, daqui a nada vamos ver pastores, padres, imãs, muçulmanos, como homossexuais, a ministrar a palavra. Exato. Profeta, bem-vindo. Obrigado. Como profeta, vocês já previam qual é a vossa visão? Deus falou convosco em relação a estas... Primeiro vamos recuar para 2020. Tudo que aconteceu em 2020, você como profeta, como homem de Deus, mas o teu colega parece que tem dúvida que você seja homem de Deus, Realmente. seja profeta. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado.
e saudar primeiro os telespectadores lá em casa e dizer que é um prazer estar aqui com o apóstolo Pedro Aleixo. Ok. Eu já ouvia pelas telas, Ok. mas estar aqui com ele é um prazer, é a vontade mesmo de Deus. E ir diretamente naquilo que é a questão que me coloca. Eu sou um profeta. Ok. Não me alego ser, só porque sou. Não se alega-se. Só porque É sou. profeta. Só porque sou. Exato. É verdade. Por que é que não já alertou destas coisas todas? Sendo profeta, homem de Deus, tem comunicação com Deus, conversa com Deus. Por que é que não nos preparou sendo moçambicano? Por que é que tudo nos pegou de surpresa, ciclone, coronavírus? Por que é que não fez a sua função como profeta? Bem, eu percebo. O povo moçambicano já tem a Bíblia. Ok? E a Bíblia é a profecia, como posso dizer, única. É a profecia generalizada, é a profecia coletiva. Ok? A própria Bíblia já prevê isso. Já prevê isso. Se nós formos a olhar naquilo que é o sermão profético de Jesus, já fala dos últimos tempos, Ok? não é? Se nós formos a recuar até no Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia já diz que o meu povo perecerá por falta de entendimento. Então, a própria Bíblia já vem, portanto... Já nos preparou. Já nos preparou. A Bíblia já nos preparou. A própria Bíblia Exato. já nos preparou. Então, indo no assunto que tange a profecia, cada profeta é levantado com seu ministério. Ok? Exatamente, cada profeta é levantado com seu ministério. Então, aos profetas pentecostais, no meu caso e caso dos outros. Espera, os profetas são levantados pelo seu mistério, não por Deus? Não. Cada profeta é levantado com seu ministério. Ministério. Quem levanta é Deus, mas Sim. cada profeta com seu Mistério. Exato. Não é? Exato. Ministério o quê? Ministério é o chamado. Ok. Ministério é a missão. Ok. Que o profeta é atribuído. Não é? Então, aquela missão, aquele ministério que você é levantado com ele, então é o que te faz, portanto, você ser profeta naquilo. Se for já olhar nos tempos bem remotos, Isaías foi levantado com seu ministério, que era de advertir o povo de Judá, para que Exato. deixasse de caminhar como caminhavam. Isaías foi levantado com seu ministério, que era de advertir os reis, para que não pudessem caminhar como caminhavam. Exato. Oséias foi levantado para que pudesse despertar o povo de Deus sobre aquilo que é o adultério. Exato. E se você for a ler mais, portanto, os estudos, há de perceber que Oséias foi até obrigado a casar com uma prostituta para sentir a dor, da traição. Então, cada ministério é um ministério, cada profeta é um profeta. É um profeta, exato. Realmente. Exato. Então, nós, agora, os profetas pentecostais, repito isso, profetas pentecostais por quê? Profetas pentecostais porque somos levantados pelo Espírito Santo, não é? Então, se formos a olhar para os discípulos de Jesus, que depois viraram a ser apóstolos, que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles não foram levantados para poder falar aquilo que Jesus já havia dito ou aquilo que a Bíblia já havia dito sobre a humanidade. Exato. Eles foram levantados para poder defender e pregar o Evangelho. Exato. Portanto, o que É está isso que acontecendo aqui estava com o Cacó Felipe, que parece segundo, para prever tudo. Uhum. Praticamente, digamos que é uma cópia daquilo que já existe na Bíblia. É uma cópia Ele fala daquilo que já existe. praticamente aquilo que Deus É já falou, um que está na copy- é um Bíblia. copy-paste. Para me dar, é copasse. Exatamente, é o importante copy-paste explicar que ele isso. está, exatamente, que Ele ele está está fazendo um fazendo. copasse. Exato. Só que Porque ele está fazendo- falando o que já está na O que Bíblia. eu descubro agora é que o próprio Cacau Felipe está fazendo um copy-paste usando uma astúcia. Ok? Não é? Astúcia é o quê? Astúcia não é inteligência. Ok? Astúcia é se fazer de mais informado. Astúcia é o quê? É se fazer de mais informado. Esse português é difícil. Exatamente. Astúcia é fazer de mais É informado. se fazer de mais informado. Não é inteligência. Semelhantemente à serpente. A serpente foi um animal astuto. Ok? Quando aproximou a Eva, a primeira coisa que a serpente fez é bater a Eva psicologicamente. Ok. Ele diz: ouvi que foram dito que não podem comer toda a planta do jardim. E a Eva, coitadinha, sendo mulher, disse: não toda, só a que está no meio do jardim. Então, se vocês comerem dessa planta, dessa fruta, vocês serão mais, abrirão os olhos e serão como Deus. Exato. Então, eu percebo que o Cacau Felipe está fazendo. Felipe está a parecer como essa serpente astuto. Essa serpente. Exatamente. E que quando a sociedade não descobrir este senhor, ele vai destruir muitas mentes. Opa, o Cacau Felipe. Ah, sim. Vai destruir É uma muitas serpente, mentes. Cacau Felipe. Ah, logicamente, é uma serpente. É uma serpente. É uma serpente, porque é uma serpente no sentido. Porque ele está a levar aquilo que já está lido, portanto, que já está escrito na Bíblia, que já está previsto na Bíblia. Está a fazer com que as pessoas pensem que é ele.
Que está a escrever, Que está a escrever. Aqui está a dizer. Exatamente. Que vamos ter calamidades, E vamos ter coronavírus. calamidade, vamos Mas ter Deus já coronavírus. falou isso. Mas isso já está previsto há muito tempo na Bíblia. Nós que lemos Bíblia, nós que acompanhamos a Bíblia, nós já temos todas essas informações. Então, o que nós temos feito para as igrejas, para os crentes, é pregar, renovar aquilo que são as profecias que Deus já tinha colocado. Exato. Exatamente. Aquilo que são as profecias que Deus já tinha colocado. Agora, não me venha aqui, portanto, com este discurso de quem sabe mais, de Ok. quem é melhor do que o outro. Olha, há uma coisa que eu quero aqui frisar. O chamado não se discute, o chamado se exerce. Ok? Enquanto o Cacu Filipe está preocupado em discutir o chamado, nós estamos a exercer o chamado. O chamado, exato. Nós somos profetas, lá onde nós estamos. Exato. E as pessoas estão a ver o resultado das nossas profecias. Exato. Se eu puder, até porque nem precisava falar com o discípulo, daí eu precisava falar com o próprio Cacu Filipe e ter que lhe desafiar qual é o fruto do chamado dele. Ele não tem fruto. Exato. A única coisa que ele fez é elaborar um livro, Ok? não é? E começar lá a fazer um copy-paste daquilo que a Bíblia, Que a Bíblia- já tinha previsto e começar a colocar, portanto, coisinhas na cabeça das pessoas. Para além de vocês cobrarem dízimos, as pessoas, ofertas, isso já. Temos que ser claros aqui falar. Para além de só cobrarem dízimos, ofertas, as pessoas, vamos lá falar dessas coisas, desses problemas naturais. Vou dar um exemplo de ciclone. Por que é o Instituto de Meteorologia que consegue dizer que vem um ciclone, hoje vem uma ventania forte, vamos nos prevenir, e não os homens de Deus? Vocês dizem ser homens de Deus, vocês não conseguem prever essas coisas, esses ciclones. Temos sempre de depender do Ministério do Instituto de Meteorologia, que também às vezes falha. Vamos lá, vocês dizem ser os homens de Deus. Vocês não têm essa capacidade de nos alertar. Vamos deixar a coisa da Bíblia, porque percebo que tudo, como dizia o que diz o Caco Filipe, tudo já está na Bíblia. Portanto, vocês como profetas não têm não devia ser o vosso dever anunciar, dizer à nação, ei, vai acontecer isso, vamos lá nos prevenir assim. Deus falou conosco para nós remediarmos esse assunto, para termos menos corona, para evitarmos guerras no Cabo Delgado. Vocês como profetas não estão preparados, não falam com Deus, Deus não nos diz nada. Ok, mas só cobram dízimo. espera Antes de só, partirmos para colega. essa Espera, pergunta aí. eu queria corrigir, portanto, ao senhor Fred quando Sim. diz cobrar dízimo. Desculpa, acho que exagerei. O dízimo não se cobra. Sim, pedir Não é? dízimo. Não se pede. Ah, também. ok, tá bom. Dízimo é uma ordem bíblica. É ordem. É uma ordem bíblica. É o próprio Deus quem falou. É o próprio Deus quem exigiu isto. Se leres o livro de Malaquias, é que as pessoas, eu não sei, querem saber mais, mas querem ler pouco. Não, é porque também ordem. Exatamente. Mas, desculpa, profeta. Sim, é uma ordem. Pedir. Deus disse tem que dar dízimo em dólar, tem que pagar Não, POS, tem que dar via Olha, Pesa. se há vacilações, se há exagero, há exagero. exagero. Podemos Algumas aceitar. igrejas Mas a exageram própria, em relação ao exatamente. dízimo. Mas não podemos blasfemar todo o Todos dízimo. geral. Desculpa aí, desculpa. Não é? Eu O falhei. dízimo já está previsto na Bíblia. Ok. O próprio Deus orientou ao profeta Malaquias para profetizar sobre o dízimo. Ok. Trazer os dízimos na casa do Senhor para que não haja falta de mantimento. Ok. Não é? Exato. Porque se nós formos a ver, a igreja é o único, portanto, é a única coisa que não tem nenhum subsídio. Exato. Não é? Mas a igreja é um grande investimento. Mas também não paga imposto. Não paga imposto, mas é investimento. Exato. As pessoas querem sentar. Exato. Os estabelecimentos que nós, portanto, arrendamos para juntar as pessoas Devem ser são pagos. pagos. Ok. Não é? O microfone que eu uso para pregar o evangelho é comprado. Eu estava uma vez a pregar na igreja, recentemente, eu estava a dizer que vai abaixo, não vais encontrar nenhuma loja escrita loja dos pastores, em que Exato. o pastor vai lá levar uma calça bonita De e bola. vai vestir e Ok, não vai ok. pagar. Exato. Não é? Agora, há que ver essa situação. Exato. Então, se está previsto, está previsto e tem que ser, portanto... Vamos lá, pastor Aleixo. Sim. Apóstolo Aleixo. Antes de Dessa respondermos essa pergunta, ele aqui diz que a mensagem do profeta Caco Filipe, o que Caco Filipe está a fazer é um past compasso. copy, né? Sim. Eu quero perguntar ao camarada aqui, se o Caco Filipe está a fazer past copy, na mensagem de Caco Filipe é dito que a confissão deve ser pública na igreja. E a Bíblia que você carrega diz que a confissão deve ser pública. Você faz a confissão pública na tua igreja? Vocês levantam para dizer, irmãos, pequei contra Deus, eu pequei contra vocês. Eu ontem adulterei, dormi com a esposa do meu vizinho. Peço perdão. Eu como pastor. Você levanta e faz isso quando comete pecado? Aplica a confissão pública na sua igreja? Ok.
Eu penso que seria falta de percepção da parte do próprio Caco Filipe. Eu acho que cada pergunta que você me fizer aqui, colega, só estaria a desmoronar aquilo que é a qualidade psicológica do seu profeta. Por quê? Porque eu acho que é falta de informação da parte dele. Eu acho que há um defeito que está acontecendo. Essa situação de ler a Bíblia e tocarmos apenas nas frases que nos dizem respeito. Esse é um problema. E é um problema, exatamente, é um problema que... O que eu perguntei, está escrito. Não, Ele não disse que a mensagem de Caco Filipe é past copy. Neemias 9, versículo 1 a 3, diz que a confissão eu tem estou que ser a responder, pública. mas estou a responder... pode citar estou a a responder sua com Bíblia. classe. Exatamente, se estou a responder com classe. Exato. Exatamente. E a tentar Tá esclarecer, responder porque com classe. o que eu percebo... Vamos O ler, que vamos ler, o que eu depois entendo... você esclarece ao povo. Porque Exatamente. você disse O que que a eu mensagem de entendo- Caco Filipe o que eu é entendo- past copy. Ok. Se é past copy, para dizer que a confissão pública que o profeta Caco Filipe está a dizer que deve se fazer, Qualquer Filipe está pode na ter Bíblia. acrescentado qualquer coisa que não tem na Bíblia. Espera só. Mas ele não disse que é toda a Bíblia, João 20. Algumas coisas João o Caco Filipe 20. também dá. João 20, versículo 20 a 23 diz que a confissão tem que ser pública. Tiago 5, versículo 13 a 18 diz que a confissão tem que ser pública. Então, isso está escrito na Bíblia que ele carrega. A pergunta é, se isso é past copy e Caco Filipe fez isso, você aplica a confissão pública na sua igreja? Ok. Ou a confissão lá não existe? É isso que eu estava mesmo a lhe responder. Só me responde se aplica ou não, Exatamente. sem delongas aqui. Sim ou não? Espera. Se eu disser sim ou não... É muito simples. Espera, não é simples. Não é simples porque seria uma tentativa de eu trazer uma informação errada às pessoas. Eu preciso de explicar na íntegra, não é? Porque, olha, você não vai dizer a uma mulher que eu quero casar contigo e a mulher dizer sim ou não. Estás a perceber? Então, você está a colocar numa situação crítica a esta mulher. Você Não se disse chama que perceber. a Não. mensagem de Cacau é Agora, past copy, que está na espera, Bíblia. não é? espera. A confissão está na Bíblia. Espera, apóstolo Ele Pedro. aplica na igreja dele ou não? Prontos, senhor Pedro. A confissão está na A Bíblia. confissão pública está na Bíblia. Exato. A pergunta é, nos livros que eu citei aqui, Neemias 9, versículo 1 a 3, João 20, versículo 21 a 23, Tiago 5, versículo 13 a 18, está a dizer a mesma coisa. Ok, Você aplica isso na sua igreja ou não? Ok. Não faça nadar as pessoas numa antiguidade. Tá bom. Acho que você não vai já está responder sendo. essa. Não. Eu acho que também estás a fazer, estás a pôr Isso contra a chama parede. pressionar. Yeah, isso é contra a Então, parede. E chama colocar entre a espada e a parede. Exato. Portanto, E eu, ao mesmo tempo, para além de responder essa pergunta, eu quero lhe ajudar psicologicamente. Ajudar a Eu quem? acho que a ele. Ajudar psicologicamente? Sim, a ele. Mas tem problemas psicológicos? Diz. Eu penso isso, porque Não, quando se lê, exatamente, olha, Você há uma está coisa. chamando o Aleixo de está dizendo que o pastor apóstolo Aleixo tem problemas Não, mas psicológicos. eu penso, Que olha, ele tem problemas psicológicos. primeiro Ok. tem problemas psicológicos começam no seguir um homem que apenas achou que tem que escrever uma coisa que é diferente da Bíblia. Espera. Aí começa aí o problema. Tá bem, seguir Então, um homem que acha que tem que escrever. apenas pensou que tem que escrever uma coisa diferente da Bíblia. Psicologicamente essa pessoa já não está bem. Psicologicamente essa pessoa já não chamou. Tá bem. O princípio parte dali. Ok. Então, e eu tenho pena. Eu costumo acompanhar alguns textos, portanto, que falam sobre Caco Filipe. Exato. E eu me pergunto sozinho. Agora, se esses acreditam, estão apaixonados por aquilo que o homem simplesmente escreveu que tem uma pequena diferença com a Bíblia. Que tal que se um dia o Caco Filipe de repente acordar e dizer que eu estava a brincar convosco? Como que fica? Porque Exato. o homem muda. Deus já A não. Bíblia é clara. Confia em Deus, não no homem. Espera, o homem muda. Exatamente. A única pessoa, o único imutável é Deus. Então, Caco Filipe um dia pode acordar e dizer, epa, eu estava a brincar convosco. E como que fica? E também como pode morrer, desaparecer. Assim pode morrer e desaparecer. E como que ficam? Ok. Não é? E como que ficam? Agora, aqui não vamos discutir chamados, não vamos discutir o quê? Como eu disse, somos profetas pentecostais. Somos da geração dos apóstolos, que receberam o poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Exato. Não é? Exato. Na primeira igreja que foi criada em Antioquia, não é? Que os primeiros convertidos, os primeiros crentes foram 3.000, pelos sinais que Deus estava fazendo, não havia confissão ao público. Ok. Não ok, é? Ok. Jesus é o selo da abolição, veio abolir. Agora, essa coisa de querer nos trazer a escravatura, se estou livre, estou livre.
não é? Ok. Eu não vou sair daqui e receber palmatória enquanto a palmatória já passou. O que passou, passou. Ok. Não é? Jesus veio fazer um e único sacrifício para sempre. Agora, não pode aqui nos querer roubar a mente, querer trazer coisas que nós... olha, a Bíblia diz que vós sois livres. Ok, a Bíblia já diz isso. Sim. Ok. Vós sois livres. Ok. Não é? Não volteis mais ao jugo. Ok. Não é? Então, se estamos livres, deixa-nos libertos, Senhor Pedro. Ok. Agora, Amado. essa coisa de querer trazer lembranças passadas, cicatrizes, não precisamos aqui. Jesus já nos libertou e paciência. Exato. O livro de Tiago Alex. é Antigo Testamento? Quando eu disse Tiago 5, 13 a 18, é Antigo Testamento? João 21 a 23, é Antigo Testamento? Amado companheiro de terra, Ok. Aproxima o microfone. deixa só esclarecer um ponto. Você diz que a Bíblia diz para não confiarmos no homem. A sua Bíblia, quando você diz a Bíblia e ainda quer separar o Antigo Testamento do Novo, não pode dizer a Bíblia, tens que dizer o Novo Testamento diz. Vamos confiar somente no Novo, porque na tua Bíblia, se o termo for esse que quiser usar, na tua Bíblia, no livro de 2 de Crônicas 20, diz para você confiar nos profetas. Leia aí. Está escrito ou não está? Só confirma para eu Irmão, avançar. Aleixo. Não me chama de irmão. Chama de Irmão, colega Aleixo. do painel. Ok, colega de painel. Não, mas também... Está escrito ou não Pode está ser escrito? irmão, Não, Alix. não, Qual é o não. problema de ser irmão? Não. Ok. Pode ser irmão, qual é o Não problema? somos Alix? irmãos. Não Só somos seremos irmãos quando acreditarmos no mesmo Deus e no profeta que Deus enviou hoje. O que é que a Cofre? E isso nunca vai acontecer. Tá bom. Espera, É assim, Mas o só que eu Nunca vai disse... acontecer. Espera eu esclarecer uma coisa. Não, mas já fiz uma pergunta, amado. Espera. Está escrito ou não Olha. na tua Bíblia que deve-se confiar em profeta? Para você corrigir isso, o povo saber. Espera eu esclarecer uma coisa. É irmão, Alix. Senhor Aleixo. Está a dizer que... Está muito Senhor bom, sim, Aleixo. sim. Senhor Aleixo. Não, irmão, Alix. Não. Não pode ser teu irmão. Quando nós vamos às cartas, às epístolas, são cartas direcionadas. Está a perceber? Não está a falar simplesmente com profeta, está a falar com teólogo. Eu falei de 2 de Crônicas Exatamente. 20. E espera aí. Então, quando falamos de cartas, epístolas, são cartas direcionadas. Falei de 2 Então, de Crônicas 20. espera. Essas cartas, e falar de Crônica 20, estamos a falar do Antigo Testamento. Sim. E eu já disse, Jesus veio abolir isso. Acabou. É por isso que Então, está a dizer, não eu quero diga a te explicar- Bíblia diz. eu quero te explicar diga o Novo sobre- Testamento exatamente. diz. Quero te explicar Porque sobre a as Bíblia cartas. é conjunto de livros de antigos e não... Todas as não é cartas escritas, tanto com Tiago, tanto com João, tanto com Judas, tanto com Paulo, são cartas direcionadas. Ok. Não é? São cartas direcionadas que visavam resolver um certo conflito. Aquelas cartas não traziam leis, nem mandamentos. Não Exato. traziam? Traziam intervenções direitas. Não traziam? Dá pra Podemos perceber? confirmar que se não traziam? Não traziam. Pode abrir, Só pode na abrir. Bíblia. Sim, abre aí. Primeiro, Não traziam tá bom, nenhum pode abrir. mandamento. São Abre cartas então. direcionadas. Tá bom, Quando estou a te dar Paulo- o livro. Quando Paulo diz, quantas coisas que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse na mulher, não é? Exato. Não está a colocar um mandamento. Amado, ele está a dizer intervir que um caso. o Paulo não colocou mandamentos de lei, né? Exato. E eu quero demonstrar para ele ver, o povo saber lá em casa. Os Abre então. únicos mandamentos são aqueles que Deus colocou para poder preparar o seu povo para herdar a terra prometida. Tá bom, vamos Paulo abrir então. não tinha opinião. Tá bom, vamos abrir. Primeira Não de tinha Coríntios. autoridade de colocar, abre a sua de colocar Bíblia. mandamento. Sim, O abre próprio então. Paulo, tão inteligente que era, não é? Nós estamos a falar de um homem muito sábio. Ok. E quando quisesse dar uma opinião contrária àquilo que fosse revelado com Deus, dizia, eu digo, não o Senhor. Exato. Não é? Exato. Agora, não vejo a possibilidade de ele colocar lei. Tá bom, aqui. não vê a possibilidade, mas a Bíblia que é dele, essa Bíblia não é dele. Ou alguém esqueceu aqui? Essa Bíblia não é sua. Então, Essa Bíblia, meu irmão, Sim. é Não, minha não, não. arma. Então Tá você bom. não pode usar a minha arma para poder desfazer aquilo Eu acho que aqui o que está a acontecer, eu percebo que os dois profetas têm deuses diferentes. é verdade. Eu acho que os dois profetas idolatram pessoas diferentes. Não idolatra Não. pessoas. Eu não idolatro pessoa, idolatro Deus de verdade. dos Sim, mas eu exércitos. percebo que aqui Mas é problema de o problema, idolatrar um. o problema é que ele idolatra um homem. Idolatram. Eu estou a Exatamente. tentar explicar. Então, quando idolatra-se um homem, logo, ficamos com problemas. Ok? Ficamos com problemas, não é? Fred. Porque quando se idolatra o homem, nós não temos uma visão própria. Ok? Não é? Não temos uma visão própria. Nós temos uma visão, portanto, de alguém. Ok. E o mais grave é fazer-se aquilo que Jesus já repudiou. Dois cegos não podem se conduzir. Exato. O Filipe mal leu a Bíblia, Ok? mal percebeu e achou que já sabia tudo. Astutamente fez um livro que não Tá tem bom. cabimento. Exato. Ele disse aqui que Paulo não colocou nenhum mandamento, nenhuma lei nas suas cartas. Não é isso que ele Sim, disse? sim, sim. Esta Bíblia é sua, não é?
Não é, ninguém esqueceu, é sua essa Bíblia. Está a dizer em 1 de Coríntios, abre agora e lê para o povo saber. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 35 a 38. Leia aí. Se não tem mandamentos de lei, que Paulo está a dizer, recebam as coisas que eu vos escrevo. Não que a Bíblia vos diz. Que eu vos escrevo, pois são um mandamento do Senhor. Leia aí. Mandamento do Senhor, não do Paulo. Mas Agora. você não disse que afinal de contas Paulo Eu não trouxe disse, mandamentos? Paulo não tem autonomia de colocar mandamento. Exato. Todas as cartas que foram escritas eram cartas direcionadas. Exato. Não é? De Deus, não é? Então, Galatas, quando ele foi a Galatas, ele defendeu sobre a circuncisão. O mau entendimento da palavra, como o senhor Aleixo aqui está mal a entender. Exato. Não é? Quando nós falamos de Tiago, Tiago estava numa disputa com os dogmas que não acreditavam na imagem de Jesus. Ele Exato. estava, portanto, a intervir este caso, não é? Dogmas que acreditavam em outras coisas, como o senhor Aleixo também acredita em outras coisas. Exato. Então, são cartas direcionadas. Aqui não vai se discutir de cartas. Aqui. Que são cartas direcionadas. São cartas direcionadas. Profetas, não está na hora. O mundo não está bom, profetas. Não está na hora. O país não está bom. Vamos lá falar das coisas que estão acontecendo. Sim, eu posso, só posso. Desculpa, eu estou a pedir um minuto só eu falar, o dono do programa, né? Senão você não vou falar. Fala um pouco, mas eu tenho uma pergunta. Tá bem, E ele vai se preparando para me responder. Ok. Faz a pergunta, depois eu vou falar. Se ele diz que a Bíblia ou talvez, eu não estou conseguindo perceber. Deixa eu Ou o perguntar. moderador do programa é ele, Não. ou o senhor Fred. Porque quem está mais a me dar questões é ele em relação ao moderador. Então, eu não sei. Eu não tenho problema com isso. Faz a questão, depois eu vou Antes de falar. avançar, Sim, quando faz a ele, questão. quando ele diz que a Bíblia já nos disse tudo, já está completa, já nos disse tudo, por que ele é profeta então? Se o profeta é a boca de Deus, por que ele é profeta se a Bíblia já nos disse tudo? Vai fazer o quê? Exato. Não está na hora, depois vai responder. Não está na hora, meus profetas, o mundo não está bom. O que é que você está fazendo? Tem uma informação para mim? Vem cá rápido. Não está na hora entre vocês, profetas. Exato. Tá bem, vais perguntar muita coisa, gente. Vai perguntar, vou dar para o microfone, vais perguntar. Não está na hora de vocês, profetas, igrejas, unirem-se e orarem pelo país. O país não está bom. O país, peço para afinar um pouco o retorno aqui. O país não está bom. São muitas mortes, são muitas doenças. E o mais grave é o que está acontecendo com os nossos irmãos em Cabo Delegado. Em vez de estamos aqui a discutir com o Felipe, não está na hora. Eu ouvi e fiquei um pouco indignado consigo, pastor Aleixo. O apóstolo Aleixo, quando ele chama de irmão, você diz que não é irmão. Isto prova que aqui, entre vocês, as igrejas, primeiro não estão organizadas, não são unidos. Não está na hora de vocês, pastores, profetas, apóstolos, se unirem e orarmos para o Moçambique, que o Moçambique está mal. Nós estamos aqui com luz a tomar cerveja, mas em Cabo Delegado há quem não tem o que comer. Começar consigo, o apóstolo que diz que não é irmão de ninguém, para ser irmão tem que ser seguidor do apóstolo Cacó Felipe. Sim, primeiro eu preciso dizer que é de lamentar a atitude dos que se chamam profetas hoje e líderes religiosos. Ok? Porque um profeta de Deus sempre foi solitário. Moisés não se juntou com os falsos profetas. A Bíblia toda dá o testemunho de que nenhum profeta verdadeiro se juntou com os falsos. Assim como Cacó Felipe hoje tem a postura do verdadeiro profeta. Não se junta com nenhum falso líder religioso. Espera. O Cacó Felipe não se junta? Não se junta, assim como os antigos profetas antes deles nunca fizeram isso. Agora, percebe só, antes de esses senhores aparecerem, já existiam igrejas. Para mostrar que eles não servem ao mesmo Deus, eu já mostrei aqui nos programas passados, que cada igreja administra o seu batismo, tem o seu instituto de teologia, está vendo? Tem a sua escola pastoral, não reconhece o batismo um do outro. Mas então, a verdadeira igreja de Cristo está sempre ao redor de um profeta mensageiro vivo. Moisés não se misturou com ninguém. O mesmo que esses senhores estão a fazer hoje, fizeram no tempo de Jeremias. Em Jeremias 26, versículos 8 a 16. Jeremias chegou, deu as profecias, as palavras do seu livro. E os profetas, como esse senhor, levantaram-se lá para dizer que certamente morrerás, porque profetizaste contra nós usando a autoridade que Deus, do Deus que nós acreditamos. No tempo de Jesus, quem prendeu Jesus? Foram senhores como esses aqui. A exemplo do que estão a fazer com o profeta Cacó Felipe.
Mateus 23, versículo 13 diz: ai de vós, ai de vós, escribas e hipócritas, que fechais a porta do reino dos céus aos homens, nem vocês entram, nem deixam os que querem entrar entrando. Você vê? Exato. Como é que um simples homem sacerdote poderia fechar a porta do reino dos céus? Na medida em que eles faziam o povo não acreditar na mensagem de João Batista, na medida em que eles faziam o povo não acreditar na mensagem de Jesus. Assim este Senhor está a fechar a porta dos seus seguidores para o reino dos céus, na medida em que ele faz o povo não acreditar em Cacó Filipe. É a história se Exato. repetindo. Portanto, espera, deixa eu perceber. Portanto, o Cacó Filipe não vai se reunir com ninguém, não vai se juntar aos outros irmãos para orar pelo país, porque na opinião do Cacó Filipe, esses pastores todos, profetas, são falsos. O que o país precisa não é de pessoas se juntarem para orar. Ok? Existe uma causa que está a fazer com que o mundo passe em sofrimento, ciclones e tudo mais. E o profeta Cacó Filipe já disse em Cacó 3, versículo 14, não é? Que isso ia acontecer. O que é que precisa o mundo, então, para nos livrarmos de tudo isso? O mundo precisa. De quê? Aquele que está me ouvir agora. Ok. Para se afastar desses sofrimentos, você não pode comer uma comida orada por um católico, protestante, evangélico ou branamista. Ou o Islão. Se ele orar para uma comida, não coma. Você não pode... Desculpa. Tá bom. Não. Faz favor. Eu estou a pedir, deixar o seu Aleixo mencionar o que é que... Sim. Não. Eu acho que aqui... Eu acho que aqui há uma injustiça. Profeta, depois volta. Está a pedir. Só um minuto só. Existe o maior tempo de antena para o senhor Pedro, e o senhor Pedro está a meter a água. Tá bom, ok. Eu vou lhe passar a palavra já. O que é que o mundo precisa? Eu vou lhe passar, tá? Não é injustiça a ninguém. Eu sou imparcial. O que é que o mundo precisa para se livrar desses ciclones, desses coronavírus? DJ. Eu penso que todos nós temos relógio. Talvez poderia dar 5 minutos. Não, fica à vontade. Só para depois ele não falar. É melhor regular. Não, vai ter tempo. Vamos aí. O que é que precisa? Volta aí. Eu dizia, hoje o povo deve seguir os mandamentos que Deus deu ao seu profeta Cacó Filipe nessa geração. O que é que precisa o mundo fazer? Se um padre, se um católico, se um pastor ou profeta evangélico, branamista, protestante ou do Islão ou do budismo orar para uma comida, você, se acha filho de Deus, não pode comer esta comida. Você não pode fazer relações sexuais por trás com uma mulher. Você não pode entrar na praia ou numa piscina onde uma mulher se jogou lá em menstruação. Você não pode fazer relações sexuais enquanto estás em cima do homem, visto que você é uma mulher. Você não pode colocar a sua boca nos órgãos genitais de uma mulher. Você vê? Então, são tantos mandamentos que estão descritos no livro do profeta. Não pode ver futebol também. Não pode assistir nem ver futebol, nem pode torcer para nenhuma equipe, porque isso vai te lidar diretamente para o inferno. Não pode torcer para nenhuma equipe. Nenhuma equipe. Ok, que mais? Fala, Aleixo. Que mais? Assim como a confissão hoje, você deve confessar publicamente. Se cometeres um adultério com mulher casada, e você é casado ou não é casado, se for casado, primeiramente deve pedir perdão à sua esposa, depois sair com uma testemunha, ir ao encontro do marido da tal mulher, dizer que ontem eu dormi com sua esposa. Depois vir diante da congregação, porque a confissão tem que ser pública, e ele tem que começar a partir de agora a aplicar, porque a Bíblia dele diz isso, e confessar isso publicamente. Você vê? Ok. Esses são os mandamentos que Deus está a dar hoje. Exato. Já terminou? Existem tantos, mas Ok. vou dar o espaço. Mas Não, tem uma não, pergunta não para vou responder. Tá bem. Vamos aí. Porque esse é um programa. Portanto, O programa tem tempo. exato. Portanto, o pastor Aleixo diz que temos que fazer o que ele disse para o mundo estar livre de ciclone, de que mais? Coronavírus. Fica à vontade para não dizer que não deixa espaço da terra. Ok. Fala aí, meu pastor. É assim. Eu começo por lamentar. Eu quero lamentar bastante o que estou a ouvir aqui. Eu quero lamentar bastante por este ser, não sei se é humano. Quem é ele? Chamado Cacó Filipe. Ok. Não é? Que está a tentar reventar as coisas já feitas. Exato. Nós, cristãos, não é? Temos uma luz própria, que é do Espírito Santo. E o próprio Jesus já nos preparou com isto, quando disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Portanto, nós não precisamos falar muito para brilhar, porque o que nos faz brilhar é o que está em nós. Exato. Não é? O que nos faz brilhar é o que está em nós. Então, se eu estava a meditar a palavra no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, então, Paulo estava a falar de uma coisa muito brilhante, não é? Estava a falar sobre a necessidade de ser irrepreensível, não é?
a necessidade de ser irrepressível, a necessidade de ser, portanto, honesto e andar na palavra do Senhor. Exato. E no versículo 13 do mesmo capítulo 1 de Filipenses, ele diz que alguns pregam o evangelho por simples vanglória, Ok? para aparecer. Para aparecer. Mas nós pregamos o evangelho porque fomos chamados para o evangelho, Exato. não é? Fomos chamados para o evangelho. Então, eu queria dizer ao senhor Aleixo que enquanto continuar a seguir esse senhor Cacu Felipe, vai criar problema. Nós temos que saber o que já está a acontecer. As criminalidades já estão a acontecer. Exato. Temos pessoas a se assassinarem por causa de, portanto, situações, portanto, de traições. Exato. Situações de amor. Então, quando diz que eu tenho que levar a minha esposa e ir dizer ao dono do marido que eu me meti com sua esposa, Exato. eu acho que está a levar o mundo, está a levar o país a uma perigosidade. Exato. Não é? Não que, portanto, o poder de confissão não seja exercido, mas que tenha sempre algum sigilo. Exato. E eu não faço igreja, não fui levantado profeta para poder levantar as pessoas e dizer o que fizeram, o que deixaram de fazer. Exato. Fui levantado profeta para ensinar que não façam. Ok? Não é? Para ensinar que não façam. Não para poder, portanto, levantar as pessoas e dizer o que fizeram, o que deixaram de fazer. Esse é um ponto. Então, eu acho que há de haver uma segunda guerra mundial. Uma segunda guerra mundial. Se nós agirmos assim, que quem tiver alguma coisa que fez tem que ir diretamente. Olha, é ofender, é blasfemar a pessoa. Exato. Não é? Dizer que eu usei sua esposa. Antes de a gente escrevermos algo ou dizermos algo, temos que analisar as nossas palavras. Exato. Não é? Exato. O peso de palavras. O peso de palavras. Então, quando Filipe foi pregar em Samaria, quem converteu não foi Filipe, foi, portanto, o curandeiro Simão, Exato. que apreciou aquilo que era o evangelho de Filipe. O evangelho de Filipe não tinha tudo o que o Cacu Filipe está a dizer. Não tinha tudo o que o Cacu Filipe está a dizer. Não é? Exato. Então, eu acho que estamos numa fase mais boa para se viver. Não é? Estamos numa fase mais boa para se viver e para se obedecer. Exato. Não é? E para se obedecer. Então, Cacu Filipe é que tinha que converter. O Cacu Felipe deve se converter. Exatamente. Porque se eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhuma parte vem para Cacu Filipe como profeta. Nem como mensageiro de Deus. Exato. Mas ele diz, olha, que ele foi o único escolhido. E parece que diz Com que está na quem? Bíblia. Quando? Aonde? Não, diz que Deus é que escolheu. Por quê? E diz que é o único profeta. Mas a Bíblia está aqui. De Gênesis e Apocalipse não tem Cacu Filipe. Esse é Cacu Filipe. E eu estou a começar a ouvir agora. Exato. Estou a começar a ouvir agora, não sei onde ele nasceu, o que ele sofreu. Talvez ele tenha passado muito tempo à fome e achou que a única forma de me alimentar é inventar uma religião de bobinhos que vão me seguir. Bobinhos? Talvez seja isso. Agora, e eu aprendi uma coisa na vida. Quem descreve uma coisa é porque fez. Exato. Não é? Quando se diz que não pode, portanto, se relacionar com sua esposa. Mais 3 vezes. Olha, falar de vezes. Diz que não pode. Falar o Cacu vezes, Felipe na sua Bíblia diz que não pode se relacionar com a sua esposa mais 3 vezes. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 14, diz que vós os fortes, suportai os fracos. Ok? O que quer dizer isso? Isso fala-se no termo de fé. Ok? Mas eu quero usar o mesmo termo para poder fortificar o meu irmão. Olha, o sexo feito no consenso de Deus, na autorização de Deus, no casamento é abençoado. Opa! E não tem vezes que estão escritas. Opa! Não tem na Bíblia isso. Agora, se meu irmão, olha, se você for ver a nível mundial, existe casamentos que estão a destruir por falta de sexo. Okay. Concordo plenamente. Existe casamentos que estão a destruir por causa de sexo. Não vale a pena fazer isto. É perigoso. Está a destruir casamentos. Deixa. Portanto, o pastor Alex quer destruir casamento. Está a destruir casamentos. Exato. Olha, se tem algum problema de impotência, que peça ajuda. Ele. Oh, que é isso? Que peça ajuda, por favor. Porque nós temos problemas. Olha, eu sou
Eu estou em frente do ministério há mais de 5 anos. E eu resolvo problemas sérios. Exato. Não é? Resolve Exato. problemas sérios. Exato. Não é? Exato. Mesmo o Paulo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, Ok. nos seus versículos, portanto, 19, 20, ele diz, um casal só não deve se juntar num consenso espiritual. Exato. Exato. Num consenso espiritual. Depois desse consenso espiritual, volte-se a se juntar para que o diabo não tome conta de vocês. Não Exato. é? Exato. Então, e ele diz, a mulher paga benevolência ao marido, o marido paga benevolência à mulher. Exato. Está claro isso. Paulo em nenhum momento proibiu a sexualidade no casamento. Exato. Portanto, a Bíblia não diz quantas vezes nós devemos Não fazer tem sexo. números, Não cada tem um no número de seu vezes. quarto com sua esposa. Fazemos quantas vezes? Desde que não lhe matem. Ok? Desde que não lhe matei. Portanto, Posso o responder? pastor acusa o pastor Aleixo de impotência sexual. Portanto, ele diz que Agora. o pastor Aleixo não pode dizer aqui Agora. que quantas Indo vezes direto, se ele tem exatamente. problemas de impotência Agora. sexual, Acho que peça ajuda. Acho que é tempo para eu responder, né? Vamos a isso, Sem Alex. deixar. Não, Vamos pegar outro ponto. Que eu falo. Deixa eu terminar, deixa eu Não vamos terminar, pegar outro ponto. Vamos Eu terminar. estou ainda a responder Ainda aquilo no que potência que sexual. você disse. Então, eu acho que é um desastre portanto, psicológico que está a acontecer aqui. Ok? Não é? Há um desastre psicológico. Olha, e eu quando adotar esse sistema aqui na Santa Revelação, as pessoas levantem e confessem seu pecado, e eu vou sair na igreja com muitos sangrados. Ok? Muitos Ok. sangrados. E eu estaria eu, portanto, a incitar violência. Exato, exato. E eu não fui escolhido profeta, não fui escolhido pastor para incitar violência. Eu fui escolhido a profeta, fui escolhido apóstolo para poder criar paz nas pessoas. Exato, É isso que eu disse a priori. Fui levantado para ensinar, exato. não é? Não para. Não para que as pessoas, portanto, se escandalizem Exato, dentro da igreja. E se batam e se matam. exato. Se um irmão levanta e diz que eu dormi com a esposa do irmão fulano, já imaginou que movimento, que culto eu ia de fazer esse domingo? Exato. Já imaginou que culto É eu ia de muito fazer? sangue, é muito É sangue. muito sangue. É muito sangue. É muito sangue. Então a igreja é um lugar de paz, é um lugar sagrado, não é? E eu, como profeta, tenho que ensiná-los, Exato. não é? E eu, como profeta, tenho que adotar essa igreja de bons princípios, boas condutas, Exato. não é? Então, eu já vi uma entrevista de grandes dirigentes a dizer que a nossa polícia está num bom caminho, fora um e o outro que se desencaminha, não é? Exato. É o que a igreja também é, Ok. não é? Não vai faltar ali um e outro que se desencaminha, mas o trabalho é ensinar. Agora dizer que você levanta, diga que você traiu o irmão o irmão fulano com a esposa dele. Ah, sinceramente, não vamos fazer igreja. Exato. Não vamos fazer igreja. Posso passar a palavra? Então, nós já temos violências. Nós já temos situações tremendas. Não vamos acrescentar mais problemas. Não é? Vamos pregar a Bíblia como ela é. Exato. Portanto, aí está. Pastor Aleixo, vamos lá, Aleixo, eu consigo. Então, se é para pregar a Bíblia como ela é, mas não estão a pregar como ela é, porque a Bíblia diz que a confissão tem que ser pública. Confessai os seus pecados uns aos outros publicamente. Então, é mais algo para as pessoas poderem ver que eles não estão preocupados com a verdade. Porque até o próprio Jesus Cristo, para derramar o sangue que ele derramou na cruz, foi por causa da verdade. Então, uma igreja que esconde a verdade para poder evitar sangue, é o mesmo que o Pedro fez, para tentar dizer que, olha, diga-nos como vai ocorrer para nós tentarmos evitar que você não seja morto, tudo mais. Até chegou-se ao ponto de ser chamado de Satanás. Exato. É por causa disso. E hoje os líderes religiosos estão a esconder o pecado para contentar o povo. Estão a fazer com que o povo seja contentado no pecado que eles pregam. Exato. Mas há um ponto que eu queria aqui realçar que ele disse. Acerca dele? Ele disse, por exemplo, que quem descreve bem algo é porque fez. Né? Ok. É porque já fez. Você está a me dizer que quando Jesus disse que aquele que cobiçar a esposa do seu vizinho ou do outro, só de cobiçar, então já cometeu adultério. Você quer dizer que Jesus, ao descrever isso, significa que ele já havia cometido adultério? Já havia cobiçado a esposa Nós estamos de a alguém? falar de Jesus, um ser divino. Não.
Há de Mas responder estamos a quando falar, chegar o seu e ao mesmo tempo. tempo estamos a falar de Filipe, um ser humano. Exato. Vocês também- Não, são dois temos que pontos saber diferentes. dividir. Não. Temos que saber dividir isso. Então, aqui o senhor Pedro não usa astúcia. Não estou a usar as tuas. Usa a Estou a lógica dizer, das coisas. estou a usar a sua lógica. Falar de é minha Jesus, estamos vez, a né? falar É de um minha ser. vez. Vais ter Estamos a falar tempo de um para ser responder. divino. Não é? Vais Então ter não vamos tempo para comparar responder. Jesus com Cacu Filipe. Mas Jesus ia ao banheiro. Não é? Jesus não ia ao banheiro. Se ia Não ou comia. não, eu não tenho informação. A Bíblia é clara. Diz que tudo que fostes revelado só é para vocês e os vossos filhos. O que vocês não forem revelado é para Deus. Agora, se esse senhor já leu um versículo em que Jesus foi ao banheiro e saiu, pronto, ele é quem sabe. Mas eu Agora, revelado isso, não posso é o avisar. seguinte. Portanto, não está na Bíblia. Quando João Batista diz que alguém não pode ficar com a esposa do seu irmão, está a dizer que João Batista já havia ficado com a esposa do irmão dele. É isso. João Batista já não é como Jesus. João Batista proibiu isso de alguém ficar com a esposa do seu irmão, ter ela como mulher. No seu raciocínio, está a dizer que João Batista já havia ficado com a esposa do seu irmão. É isso. Olha, Agora, senhor Aleixo. não, eu estou indo na base que você mesmo pegou. Amados companheiros de terra que nos escutam aí. Deus sempre enviou um profeta sobre a face da terra. Mas não é Cacu E Filipe. este profeta vem Não para é Cacu revelar Filipe. a sua palavra. Não é Exato. Cacu. A humanidade já tem Jesus como Messias, como Cristo. Isso é claro e tem que ser bem claro. E respeitar isso. E é respeitar isso. Não vamos nos meter água na cabeça. Esse é um demônio antigo. A humanidade tem É um demônio Cristo. antigo. Opa, Sim, não é? porque quando Tá Jesus chamando teu veio, colega de A demônio humanidade já tem antigo. Cristo. quando Já Jesus tem veio, Jesus como Cristo. É um demônio E antigo. está selado isto. posso falar? Está selado isso. Nós apenas estamos a esperar a segunda vinda dele para julgar. Agora, a Bíblia já diz, não julgai para que não seja julgado. Exato. O mesmo julgamento que julga será julgado. Agora, Cacu Filipe não pode sair onde saiu para julgar outras religiões, outros profetas. A Bíblia diz para julgar, E é se você ele- que não e se sabia. ele- Estamos e se sempre, ele- mas e vocês se não ele- assistem os e se programas ele- aqui. E se ele diz, ele é o único, não comunga com os outros. Esse senhor merecia um preso único só para ele. Aliás, até merecia 20 professores, 19 ali para ter um a explicar. Exato. Porque não, É o não se seguinte, concebe amado. que um homem que se diz de Deus Ok. não comunga com os outros. Por que essa separação? Então significa que esse homem é egoísta, quer viver num mundinho dele e não quer aprender dos outros. Posso falar? Então, Acho que a vez é indivíduos minha de egoístas não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. falar. Posso falar? Claramente. Vamos, Aleixo, O vamos que lá. ele estava a tentar dizer aqui que o Aleixo está a ser quase o moderador. Parece que estou a ver isso nele, né? Tá bem, vamos lá, Porque Aleixo. quando chega a vez minha de Vamos lá, o falar, Aleixo acaba de chamar o seu colega de demônio antigo. Vamos a isso. Diz que você é um demônio antigo. Vamos lá, isso. os demônios não morrem. Ok. Nos dias de Jesus, quando Jesus chegou, as pessoas também disseram o mesmo, lá em João 9, versículo 25 a 28, que nós não sabemos de onde esse Jesus vem. Nós só sabemos que Deus falou por meio de Moisés e é Ele quem enviou, acabou. Está escrito nessa Bíblia. Está a compreender, né? Exato. Então, quando o amado aqui se comporta desta maneira, isso não é estranho. É simplesmente a repetição. 2000 anos passaram, mas as pessoas não mudaram, os demônios não mudaram, continuam a fazer o seu trabalho. Exato. João Batista, amado, era a luz do mundo em seu tempo. Jesus, ele mesmo disse que profetas viriam sobre a face da terra. Está na sua Bíblia. E esse profeta Agora- seria Cacu Filipe que mudaria tudo. E veja que você E- se diz que você é profeta. Tá vendo? esse Eu não profeta sei é Cacu Filipe. de que base você vem. Se profetas não virão mais, Eu já expliquei. não precisa mais vir profeta. Por que ele se intitula profeta? Por que, na tua opinião? É isto que eu estou a perguntar. Se profeta é a boca de Deus. Pronto, É então, quem traz uma palavra para que Pronto, o povo então- possa saber o que Deus quer. E ele diz que não precisa mais de profeta. Aham. Paulo, por exemplo, veio para fazer o quê? Interrogação, não é? Se É uma Paulo pergunta que trouxe- você está a não, colocar é para eu retórica, responder, é não retórica. Não, eu prefiro que Não, seja não, uma interrogação. eu estou a dizer retórica. Eu prefiro que seja uma interrogação. Não, queria eu estou a responder- dizer que a eu pergunta queria é retórica, ainda está no meu responder tempo essa para parte. falar. Tá bom. Eu prefiro que seja uma Deixa eu terminar, Não é? para não perdermos o fim de pensamento. Deixa o Aleixo, para não dizer que não estamos a dar tempo de antena. Aleixo, continua. Depois não perca só o fim de pensamento. Continua, Aleixo. Amado, eu fiz uma pergunta até que ainda não foi respondida aqui. Por que ele é profeta se a Bíblia já disse tudo? Cada profeta que veio. Qual é o profeta que veio e se juntou com os falsos profetas do seu tempo? Dê-me um exemplo de um só, ele me dizer aqui, um só na Bíblia, que veio e se juntou com os falsos profetas do seu tempo. Não existe. Todos os profetas guardaram a sua posição. Simplesmente se aliavam a Deus e pronto. Ou as pessoas seguiam o que ele estava a dizer, ou as pessoas continuavam no seu mau caminho. Não existe nenhum que veio se juntar com outro. A Bíblia dele diz isso. Exato. Agora, este camarada aqui,
Para ser um profeta verdadeiro, meu amado, você precisa ter um chamado e uma comissão. A Bíblia, você deve dizer onde a Bíblia falou de si. Quando você diz que Cacô não tem nome dele aqui. Mesmo João Batista, quando ele veio, tinha nome dele lá em Isaías 40, versículo 3, quando ele diz que eu sou aquele de quem Isaías falou. Tinha nome de João Batista lá em Isaías 40? Não tem, até hoje não tem, para o teu conhecimento. Quando Jesus vem e diz lá em Isaías 61, versículo 1 a 2, que esta profecia hoje se cumpriu, fala de mim. Tinha nome de Jesus lá. Quando Paulo vem para dizer que Atos 13, 47, eu fui colocado como a luz dos gentios e a salvação até os confins da terra. Tinha nome dele em Atos 49, em Isaías 49, versículo 6. Não tinha nome. A Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir, mas anuncia o ministério que o profeta virá cumprir. Por isso eu estava a dizer, eu não sei se esses camaradas, a partir de hoje, vocês que vão às escolas diabólicas de teologia, escolas pastorais, fiquem atentos neste programa, comece a partir de hoje, para que eu não possa voltar a repetir isso nos programas que vêm. Quando esse camarada diz que a Bíblia diz que você não pode julgar, está a dizer aqui em João 7, versículo 24, em Provérbios 31, versículo 9, nessa sua Bíblia, ir ler bem em casa, se não puder ler aqui. Está a dizer lá para nós julgarmos com a reta justiça. Se eu te encontro, se o Fred encontra-me a sair com essa cadeira lá fora, sem que ele me autorize, eu estou a roubar. É justo dele dizer que você é ladrão. Está a compreender? Assim como... Espera, eu quero terminar. Ainda estou a falar. Jeremias, no seu tempo, Jeremias 14, versículo 14, ele chegou, disse as palavras que Deus lhe disse. E ele disse ao povo que os falsos profetas, esses profetas, se você estivesse lá, estaria incluso no grupo de Jeremias. No grupo desses que Jeremias disse. Vocês, esses profetas, profetizam-vos falsidade, visão falsa e engano vos dão. Está escrito em Jeremias 14, 14. E ele ainda disse, se vocês voltarem-se a mim, voltarem-se a Deus, Deus vos dará pastores segundo o seu coração. Ou seja, Deus disse, eu vos darei pastores segundo o meu coração. E quem estabeleceu esses pastores? Jeremias. Quando você diz que não, eu sou do grupo de Pentecoste, nós fomos chamados lá no Pentecoste. Você estava lá? Quando o Espírito Santo desceu, você estava lá? Exato. Pergunta. Tá bom, muito obrigado. É assim. Quando falamos sobre os profetas, todo profeta que esteve, não é? Que foi enviado, recebemos a profecia dele. Exato. Com antecedência. E recebemos e temos acompanhado como que Deus chamou essa pessoa. Exato. O princípio, não é? Do chamamento desse profeta. Não é? E nós recebemos os profetas segundo as suas características. Exato. Porque Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é? Uhum. Então, todo profeta teve um chamado. E a Bíblia nos informa como esse profeta foi chamado. Não é? Jeremias foi chamado. E a Bíblia nos informa como foi chamado. Vem Jeremias. Isaías, exatamente. Okay. Isaías foi chamado e a Bíblia nos informa como ele foi chamado. Não é? Então, falou de Abraão. Temos aqui no capítulo 12 de Gênesis como que Abraão foi chamado. Exato. Não é? Agora, o próprio João Batista, não é? Já vem profetizado com Isaías, com antecedência. Mas não tem nome dele lá. Espera. E João Batista, quando vem preparar a vinda de Cristo. Não é? Vem preparar o coração das pessoas. Não vem contrariar. Exato. Não é? Agora, o Cacu Felipe, não sabemos como ele foi chamado, onde foi chamado, com quem foi chamado. E aí, ainda acima disto, ele vem contrariar. Exato. Vem confundir a mente das pessoas. Exato. Não é? Vem confundir a mente das pessoas. Profetas, o próprio Deus já tinha profetizado a partir da boca de Joel, que nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre os vossos filhos, sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, e portanto levantarei profeta nos vossos filhos e as vossas filhas. E isso está claro, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora, se derramou-se o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eu não precisava estar lá. Exato. Para que esse Espírito possa tomar a mim, porque esse Espírito veio para ficar. É, não é? O Espírito Santo veio para ficar. Cabe àquele que crer, não é?
vai receber. Se formos a ver, portanto, a própria Bíblia, no capítulo 10 de Mateus, Jesus, quando estava a dar missão aos seus discípulos, ele diz que dou-vos o poder acima, portanto, acima de todos os demônios, todos os espíritos imundos, não é? E em Marcos, o próprio Jesus diz que aquele que crê fará esses sinais, curará os doentes, expulsará os demônios. Exato. É, não é? Exato. Então, está lá, já está lá. Nós não estamos a fazer coisa de outro mundo. Só não é? para perceber. Deus não disse só virá um único profeta. Não Falou disse só que virão vários profetas. Jesus não falou Que é um, é dois profetas que vem. não disse que é um, é o dois. Ah. Ele falou do poder do Espírito Santo. Ok, Não é? ok. A pergunta dele é, virão profetas ou na tanto? medida em que você vive nessa palavra, na medida em que você fica conectado com Deus, não é? O Espírito Santo paira em você e ele te escolhe para uma missão. Aliás, logo ao começar do programa, eu disse uma coisa muito importante. Cada profeta é identificado pelo seu ministério, não é? Mas não é o ministério de contrariar as pessoas, não é? Ministério de salvar, não é? Ministério de quê? De salvar. Nós fomos levantados para salvar as pessoas, num bom sentido, pregando a palavra. Agora, existe aquele profeta que foi levantado para olhar para a nação. Exato. Não é? Para antever coisas que a nação vai acontecer. Então cada profeta é um profeta. Abacuque profetizou na sua região e no seu tempo. Exato. E no seu ministério. Osés profetizou na sua região No e no seu seu tempo. Não Ok? é? E agora o Espírito Santo habita em nós e estamos a ajudar as pessoas. Olha, Fred, falar-te a verdade, não é? E é um prazer estar contigo, nunca teria estado contigo, eu sou seu fã. Obrigado. Realmente. Agora, olha, se você for às igrejas pentecostais, você há de ver que realmente há pessoas que precisam de ajuda. Você há de ver que realmente há pessoas que estão a sofrer. Você há de ver que realmente vale a pena ter profetas pentecostais nesta planeta Terra que dão continuidade de quê? Que dão continuidade daquilo que foi a obra de Jesus. Jesus expulsou demônios, Jesus curou enfermos. Não é? Então, nós estamos a dar essa continuidade na graça do Espírito Santo que ele prometeu. Agora, vir aqui com falsidade, Exato. para poder nos tirar do foco, é mau. Quando a Bíblia diz que bom. existirão É mau. falsos profetas, quem são esses profetas? É Caco Felipe. Não por si? É Caco Felipe. Porque a Bíblia diz isso. Virão falsos profetas. Quem são esses profetas? Ele está a dizer que é Caco Felipe. Sim, Só diz que que é lá a Caco Bíblia Felipe. não diz no singular, diz virão falsos. Exato. Não diz só virão um falso, não. Diz virão falsos profetas. Falsos profetas. E lá está descrito o que eles farão. Não trarão nenhuma mensagem, simplesmente farão milagres e prodígios, o que eles fazem nas suas igrejas. Agora, quando esse senhor Nas diz que igrejas Joel... pentecostais prega essa palavra. Quando esse senhor diz que Joel 2:28 é nessa base que ele está hoje, Joel 2:28 se cumpriu em Atos 2:3-16, meu amado. Não é algo que você pode dizer hoje que não, isso vem até... Pedro levantou-se lá e disse, aquilo que Joel disse lá em Joel 2:28 é isto que vocês estão a ver aqui. O Irmão cumprimento Pedro, de Joel 2:28. eu disse. Agora... O chamado não se discute. Não. Estou a falar ainda. Nós não Segura vamos aí. aqui queimar tempo a discutir Então, os chamados. veja uma coisa. Não é? Quando ele diz a que única Caco Felipe coisa- veio para contradizer, para contrariar, amado, Moisés disse em Êxodos 31, versículo 13-18, firmou lá a aliança do sábado para guardar o sábado. E quando veio Jeremias, em Jeremias 31, versículo 31-33, ele disse que Deus vai quebrar aquela aliança do sábado, vai firmar uma nova aliança. Jeremias estava a contrariar, não estava, né? Estava ou não estava a contrariar? Ao seu ver, no seu pensamento. Uma nova aliança de quê? Estou a te perguntar. É que Moisés veio e firmou a aliança. Eu já revelei aqui o vosso maior problema. Isso não é revelação. Eu fiz-te uma Eu já pergunta revelei agora. aqui o vosso maior problema. Me responde só. Eu já com base revelei aqui nisso, o vosso né? maior problema. Era contrariar ou não? Moisés firmou uma aliança do sábado. Disse que essa é uma aliança perpétua, inquebrável. Mas, no entanto, aparece lá Jeremias para dizer que Deus vai firmar uma nova aliança, aquela será quebrada, firmará uma nova aliança. Jeremias então estava a fazer, a baralhar a cabeça das pessoas. É Exato. isso. É isso que está a dizer. Olha. Um profeta quando vem dizer o que Deus lhe disse para ele informar. Hoje Hoje é tudo que Caco Felipe está a dizer. Quando a Bíblia, está a perceber? Quando a Bíblia fala de alianças, não fala de transformação de crença. Está a perceber? Então, nós estamos ordenados para poder crer um e único Deus,
Não sei se está a perceber. Não estou a perceber, sabe por quê? E andar, porque eu estou a te andar perguntar uma coisa nos seus precisa. caminhos, Estou a falar não de é? Moisés. Agora, Ele disse que Cacó veio para contrariar. Está a falar da aliança. E Cacó Filipe está a mudar coisas dentro da própria Bíblia, que é a boca de Deus. Ok. Então, há uma coisa que não está a soar bem. Não é? É aquela astúcia que eu acabei aqui de dizer. Nós podemos Abraão. ter 2 livros. Só Não para é? perceber. Nós podemos ter 2 livros. Que Estão a distorcer a verdade. nós podemos ter 2 livros. Há uma distorção da verdade aqui. Exato. Não é? Há uma distorção da verdade. Quando se fala de aliança, não é? São, portanto, como posso dizer? Deixa-me usar, portanto, a linguagem, pactos que Deus fazia com seu povo. Então, nós temos que entender, portanto, as situações segundo as circunstâncias e o tempo. Mas lá está escrito que é Não uma sei se aliança você percebe. perpétua. O que é perpétua Não é sei só se para um percebe. povo. Agora, quando se fala de lá quando se está a fala de uma dizer. aliança perpétua, Mas, é com sabe, Deus, com seu povo, não distorcendo a verdade. Eu penso que Não é? o povo lá Agora, em casa o pacto, precisa saber o a verdade. pacto. Qual é a verdade? A verdade, Qual é essa Se verdade? eu estou a dizer É uma que mentira aqui, a humanidade é já tem importante que ele Jesus. mostre com A base na humanidade Bíblia já que tem esse Cristo. senhor ali está A humanidade, olha, Está a compreender, o né? que estão a tentar fazer os Cacú Felipe é tentar O que é que estão a tentar fazer? é tentar pescar o peixe já pescado, Ok? não é? E não pode pensar que está a falar com uma comunidade cristã, com pessoas que não têm, que Só não estão cientes. Não é? uma questão. A comunidade das igrejas reconhece o Cacó Filipe como o quê? Em nenhum momento não conhecemos. Esse é um cidadão. Esse é um cidadão, não sei de onde, não é? Vocês não reconhecem o Cacó Filipe? Não tem Cacú Felipe em nenhum momento. O Cacú Felipe não tem. Senhor Fred, não tem Cacú Felipe. Coitadinho do povo que está sendo enganado. E coitadinho dos jovens que estão a sair, portanto, da realidade. Seguir um simples humano, um homem que não sei onde ele nasceu. De repente apareceu com o chapéu dele redondo e diz: eu sou. Não é assim. Exato. Não, você não pode Estão a quebrar você aquilo não que pode- são. Olha, se Moisés você. era um Olha, humano. Jeremias se era você, humano. mas não Essa Bíblia- contrariaram os princípios de Tá Deus. bom, então eu Vocês estou a te estão contrariando perguntar. os princípios Estou a de te Deus. perguntar, estou a te Isso é perguntar. crime. Tá bom, estou a te É crime. perguntar. Estão a tentar levar Tá bom, coisas deixa-me não é? falar. Que não tem nada a ver. O povo que precisa agora é salvação. Exato. O povo não precisa ser subcarregado de leis. Não é? Não precisa ser subcarregado de fardos. O próprio Jesus diz: Da vinde a próxima. mim todos que Dá estáis tempo. cansados e oprimidos. Marca Eu vos alivia. Eu vos Esse é mais aliviarei. bom. O 5 povo minutos, precisa de 5 alívio. minutos. Não precisa ser subcarregado, não. Exato, ser portanto, subcarregado, olha não é? isso, vamos lá, Não precisa portanto- ser subcarregado. portanto, Então, nós não podemos aqui procurar maneiras de subcarregar o povo de Deus. As pessoas querem ser salvos. Jesus já salvou. Jesus já se sacrificou. Jesus já mostrou seu amor. E isso, prontos. O que eu tenho que fazer como pastor, como homem de Deus, é, portanto, ensinar a essas pessoas. É pregar esse evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boa nova. E a boa nova não pode aparecer concorrentes para acorrentar as pessoas. Exato. Não é? Não pode aparecer concorrentes para acorrentar as pessoas. Boa nova é para deixar as pessoas salvas. Bem, são. E a Bíblia é clara. Paulo já disse: foste libertados. Exato. Não Alex, portanto, Então, não volte a se subcarregar com jugo. Então, vinde a mim todos estás cansados e oprimidos. As pessoas querem ser salvas. As pessoas querem ser curadas. As pessoas querem ser libertadas. As pessoas querem solução. E o Cacú Filipe tanto fala e não traz nenhuma solução. exato. Nenhuma solução. Alex, vamos lá. Cacó Filipe, é salvação ou não é salvação para o mundo? O profeta Cacó Filipe é diz: salvação ou não é salvação para o mundo? O mundo está carregado, o mundo está A vossa subcarregado, salvação é muita hoje. morte, é muita doença. O Cacó Filipe é solução ou não é salvação? Eu preferia que fizéssemos a retrospectiva de 2020. Porque senão estaríamos a falar, a nadar nas águas turvas aqui. Deixa eu falar com a Alex. Vamos fazer a retrospectiva de 2020, vamos esclarecer aquilo Ok, que Deus vamos já fala, passar isso. não é? Ok. Agora, estarmos aqui a discutir, eu não vim aqui para discutir Tá bom. as ideias de Cacú Filipe. Tá bem, vamos passar isso já. Alex, vamos lá, rapidamente. O mundo está mal. Moçambique, Cabo Delegado, estamos a cheirar. Cacó Filipe é a solução para esses problemas todos? Cacó Filipe é a solução que Deus vos enviou hoje. Assim como no tempo de Paulo, Paulo foi enviado como a salvação naquela geração. E em Colossenses 1, versículo 24 a 25, Paulo disse: eu fui enviado para vir completar as Escrituras. As Escrituras não estão completas ainda. Okay? Agora, nessa geração, como sempre foi, Deus tem enviado um profeta e nessa geração enviou um profeta para a salvação da humanidade. O que vocês precisam fazer para serem libertos, esses que estão aí nessas igrejas, sonham a voar, sonham a comer nas noites, sonham a serem mobilizados em sonhos, que libertação tem?
De que libertação estão a falar? Ele tem pesadelos. Nas noites tem pesadelos. O senhor nunca Sonha dormiu sempre- comigo. Como? O senhor nunca dormiu comigo. Não, Dá para saber? é que eu dormi Então, contigo. você não pode aqui inventar Tá coisas. bom, deixa-me Então, contar. É minha falar, vez, né? falar bonito não, É minha não, vez, não né? falar bonito não é falar, Tá bom, não é deixa-me falar eu coisas que continuar, não então. existem, não é? Você vai Então, ter tempo. não pode dizer que ele sonha comer, ele, Vai ter quem te tempo disse eu já de te contei falar. meus sonhos. Tá bom, vai ter Então tempo para fala falar. do Caco Felipe, não fala de mim. Só Exato. falar o que o povo está a passar. Tá bem, vamos lá, continua. Sim. Continua, Alex. Então, a libertação, a solução, o profeta Caco Felipe diz, um dia, Caco Felipe não está a obrigar ninguém a acreditar nele. Ok. Jesus não obrigou ninguém a acreditar nele. Mas saibam que um dia do vosso túmulo vocês saberão que Caco Felipe era o profeta verdadeiro que Deus enviou para essa geração. Ok. Porque em cada geração, ou seja, em cada tempo, Deus levanta um homem. E este homem não vem para fundar uma igreja. Este homem não Falou vem bem, para no fundar uma túmulo. religião. Ok. Mas este homem traz as palavras que Deus lhe deu. Se ele é profeta, Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos e mistérios aos seus servos, os profetas. Você Exato. vê? Então, a semelhança do que está a acontecer nessa geração é o que aconteceu no tempo de Jesus de Nazaré. Ok. Jesus, quando veio, não se juntou com Caifás, que era o presidente das igrejas naquele tempo. O Caifás reuniu-se com todos aqueles que eram sacerdotes naquele tempo para levantar falso testemunho contra Jesus. Ok. Está lá em Mateus 27, podem ir ver. Hoje, também a humanidade está a fazer o mesmo. Os líderes religiosos, você vê, um líder, alguém diz ser profeta, mas passou de uma escola pastoral. Não pode? Passou de uma escola de teologia. Diz que é teólogo, depois é profeta. Como assim? Você precisa estudar Deus para ser profeta? Onde está escrito que um profeta primeiro foi a uma escola, a uma formação, para depois receber a revelação de Então, Deus? os pastores Só não para podem ver se formar, profetas não podem se formar? onde está escrito na Bíblia que um pastor tem que ser formado. Pedro foi formado em que escola? Tiago foi formado em que escola? No livro de 2 de Crônicas, versículo 13, capítulo 9, é dito lá que o povo havia expulsado os verdadeiros sacerdotes que eram filhos de Levi. E começaram a se estabelecer sacerdotes com base em quê? Pagamento de dinheiro. Novinho, carneiro, traziam carneiros e eles eram estabelecidos, ok? A partir de hoje você é sacerdote. Em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 31 a 32, é dito que Jeroboão começou a estabelecer sacerdotes no meio do povo. Sacerdotes que não serviam ao verdadeiro Deus. Era por meio de pagamento. E hoje, como é que é? Ninguém mais carrega uma ovelha para ir entregar dízimo na igreja. Ninguém mais carrega um saco de arroz, não sei. Não, as pessoas estão a entregar dinheiro. É dinheiro que está a circular hoje, você vê? Exato. E as pessoas hoje vão aonde? Para ser estabelecido profeta, pastor, não sei, evangelista e tudo mais em diante. Vão numa escola de teologia. Sentam lá, são embutidos a doutrina do camarada que está sentado lá, que é do diabo, e aí sai de lá com um certificado, reverendo, bispo, não sei o quê. Mas se você é um profeta de Deus, Oséias, para ser estabelecido profeta, qual é a escola pastoral em que foi? Moisés, para ele do nada aparecer e dizer que Deus me enviou, qual é a escola em que foi? Pode me dar exemplo de um profeta de Deus que foi a uma escola pastoral primeiro? Exato. Se a base deles é Bíblia, onde é que a Bíblia diz que um profeta primeiro foi a uma escola pastoral? Está vendo? É tudo obra do diabo Satanás. O povo de Deus hoje, aquele que é filho de Deus, que está a me ouvir, nunca vai entrar nessas igrejas, porque mesmo lá Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, ouvi dizer que há divisões e contenda entre vocês. Se eu perguntar ao camarada aqui do lado, você acha que tem o mesmo Deus com o homem da testemunha? É claro que se ele responder que sim, é só responder ao alto. Ok. Mas na verdade não se comungam. Eles não partilham os ideais. O batismo dele na testemunha não será aceito. Ok. O batismo da testemunha nele também não será aceito. Aqui Deus ele serve. Quando diz que estamos a curar, estamos a fazer aquilo, é normal, porque lá em Mateus 7, versículo 21 a 24, Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos em teu nome. Mas Jesus dirá, diz lá que eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Esses que usaram o nome de Jesus, que curaram, profetizaram, expulsaram demônio, mas que não era o Jesus verdadeiro que lhes respondia, quem são? São esses líderes religiosos que se levantam à luz do nada, não tem nada. Ok. Está a compreender? A Bíblia, os profetas, quando se diz, não, tal fulano foi profetizado a sua vinda. Agora, você que se diz também ser profeta, profeta é a boca de Deus. Definindo agora o que é profeta. Profeta é a boca de Deus. Exato. Se você é a boca de Deus para dizer que o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, se isso tem importância para Deus, Deus vai te revelar. Agora tem que dizer, esse ano 2021, o que vai acontecer? Exato. Vamos a No isso livro agora. do profeta Agora Cacó vamos Filipe. a isso. Vamos ao Cacó 2020. Filipe já disse, por Vamos a exemplo. isso agora. Tem profecias que estão no livro do profeta Cacó Filipe, estão Vai se acontecer cumprindo. agora em 2021. O profeta Cacó Filipe falou em 2014, se a mão não me falha.
poderei O confirmar que é se que for vai o caso. acontecer? O que é que podemos esperar em Que, no entanto, 2021? a O profeta dominação, Aleixo. a economia mundial passaria para o Oriente, a China, tá vendo? Estamos em via disso, é um cumprimento. Falou de Israel que estaria a passar o que está a passar agora, é um cumprimento. Falou da homossexualidade, hoje, agora vão passar a ter líderes religiosos nas vossas igrejas homossexuais. Isso está a acontecer. E muito mais coisas ainda virão a acontecer. Mas o coronavírus ainda não acabou. Exato. Qual é E a o previsão? profeta? Qual é a previsão para 2021? A previsão para Qual é a previsão para 2021, 2021? para Qual é a poder- visão do teu profeta para Exato. 2021? O que é que o mundo pode esperar? Moçambique pode esperar 2021? Se Moçambique quer prosperar, Vamos a quer isso. estar na perfeita vontade de Deus, eles devem parar, todo moçambicano deve Todo. parar a ir a essas igrejas que são lojas do diabo Satanás. Opa. São caricaturas satânicas. Parar de ir para lá, tira os pés nessas igrejas. Para começar, tira os pés dessas igrejas, procure Deus enquanto você está vivo. Obedeça os mandamentos que Deus deu hoje ao único profeta que é o profeta Cacó Filipe. Ele é o vosso profeta, por mais que rejeitem. Ele é o vosso profeta. A solução dos vossos problemas está no livro do profeta Cacó Filipe. Simplesmente. Exato. Portanto, para tudo isso parar, essas guerras em Cabo Delegado, os moçambicanos devem parar de ir a essas lojas, como você diz, Amado. desses profetas. É isso que estás Amado, a dizer. está escrito no Alcorão que um verdadeiro muçulmano, que um verdadeiro homem do Islã é quem passa de jihadi. Está escrito no Alcorão deles. Por isso aqueles camaradas estão a fazer aquilo. É por quê? Porque está escrito no Alcorão que eles devem passar por aquilo. Mas onde é que está o mensageiro hoje, um rasul, para vir lhes dizer que, olha, não façam isso? Está na Costa de Marfim, Cacó Filipe. Está a lhes dizer que aquilo, vocês talvez entenderam mal o que o vosso profeta disse. Vocês não precisam passar do jihadi, não precisam matar. O Alcorão diz que você, aquele que não é muçulmano, tem que ser morto. Está escrito no Alcorão. Está a compreender? Exato. O que aqueles senhores estão a fazer é porque não tem um profeta mensageiro vivo nessa geração. Ou seja, eles não estão a reconhecer o profeta mensageiro vivo dessa geração. Se eles reconhecessem que o profeta deles é Cacó Filipe hoje, parariam de fazer aquilo, parariam de bater a cabeça com a cabeça no chão. Exato. Está a compreender? Então, a solução do coronavírus, a solução do terrorismo e tudo mais é seguir os mandamentos de Deus que vêm por meio do seu profeta, que é Cacó Filipe. Exato. É somente essa a solução. Olha, vou deixar com vocês. Vamos fazer, vou chamar um vídeo e volto para o espaço de merchandising. Voltamos já. Voltamos já. Portanto, já o pastor... Atenção, prepara o vídeo novo da Tima para si que só agora acaba de ligar a TV, para você que não teve a oportunidade de ver. Vamos ver mais uma vez e voltamos ao nosso espaço de merchandising. Aí está, portanto, o pastor Aleixo diz que a solução para parar a guerra em Cabo Delegado, para parar essas mortes em Moçambique, é, portanto, vocês aí de casa deixarem de ir a essas igrejas, porque não são igrejas, são lojas diabólicas. É isso que você diz, né? Chama as outras igrejas de lojas. As igrejas são caricaturas satânicas, não estamos no ar. Estamos no ar, estamos no ar. As igrejas são caricaturas satânicas. Se elas querem paz, ou seja, se querem conhecer o verdadeiro Deus, devem se aliar ao verdadeiro profeta que Deus enviou hoje, que é o profeta. Você quer acrescentar rápido antes de ir ao... Que sai da boca do senhor Pedro. Ok? É apenas rejeito. Rejeita. Quando o senhor Pedro diz que as pessoas têm que sair das igrejas, eu estou a começar a perceber a verdadeira intenção do Cacó Filipe. Ok? É de desnortear a humanidade, é de desconverter as pessoas. Porque a Bíblia, Deus falando com Salomão, livro de, portanto, 1 Crônicas 7,14, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender de seus pecados e buscar a minha face, eu ouvirei o seu clamor, não é? E eu perdoarei e sararei a sua terra. Em nenhum momento Deus quis com que seu povo saísse da sua presença e acreditasse num homem, Exato. não é? Quis com que o seu povo saísse da sua presença e acreditasse num homem. Então, se ele chama, portanto, as igrejas de lojas diabólicas, e eu não sei com que base ele diz isto. Ok. Não sei com que base ele diz isto. Agora, tem um porém. Quando ele diz que um pastor não pode ir a uma escola teológica, não pode ir aprender, não pode ir se formar, ele está a incriminar. Porque para saber o que o Cacó Filipe dá-lhe como informação agora, ele leu. E ler é uma forma de aprender. Exato. Não Mas é? aprendi na Agora, escola, não fui a espera, nenhuma escola teológica. espera, Aprendi na espera. educação normal Então, que todo mundo passa. A diferença
a diferença de locais onde se aprende não conta. Mas Existem o importante conteúdos em cada é ponto. aprender. Existem Agora, nós estamos a correr risco. Espera aí. Quando estamos a falar, não respondi. Não. Tá bom. Quando estamos a falar, não respondi. Então, estamos a correr risco de ainda se levantar um profeta e dizer que tive a revelação que no céu está-se a construir escolas. E as pessoas não podem ir, portanto, nas escolas. Exato. E isso é distorcer, portanto, aquilo que é a realidade. Então, o que realmente as pessoas, o que realmente o país tem que fazer é converter-se. Talvez por uma questão daquilo que é a característica real do nosso Estado, não é? Por ser um Estado laico que permite qualquer religião, talvez isso esteja a escandalizar o próprio Estado, não é? Porque ultimamente já não se sabe se fixar naquilo que é reto, naquilo que é bom, não é? Porque ultimamente já existem infiltrados no meio disto. Existem infiltrados. Exatamente. Agora, quando o senhor Fred perguntou onde que as igrejas estão, por que elas não se unem para poder orar por uma causa? Olha, se for já perceber, a igreja nesse país é o último recurso. Exato. Ela não é chamada a tempo. A tempo, exato. Ela não é colocada no seu lugar. Talvez porque não há confiança. Não é? Não é por causa... olha, para haver confiança ou desconfiança, é primeiro dar-se uma chance. Não é? Eu costumo dizer sempre que onde há inimizade, o que começou é a amizade. Exato. Não é? Não há inimizade antes de uma amizade. Então, se o próprio Estado nunca foi amigo da igreja, se foi amigo é por causa de certos interesses. Não é? Como que vai faltar confiança por uma coisa que eles próprios nunca depositaram a confiança? Exato. Não é? Nunca depositaram confiança. Então, o que se quer agora, se estamos a falar de guerras, estamos a falar de pandemias, de doenças, o que se quer é que a humanidade converta a Deus. Exato. Reconheça a Deus. Reconhecer a Deus. Esta é a solução. Exatamente. Converter-se a Deus. Converter-se a Deus. Reconhecer a Deus como o seu Criador. Exato. E se reconhecer-se a Deus, portanto, a humanidade há de caminhar na justiça. Justiça o que significa? Significa não haver gananciosos, significa caridade, significa amar o próximo. Exato. Significa, portanto, não haver avarentos. Exato. Não é? Então, essa questão de ganância é o que cria essas guerras. Porque todo mundo quer ser o que quer ser, porque quer se beneficiar, porque quer se beneficiar. Então, enquanto continuarmos assim, enquanto haver avarentos, enquanto haver gananciosos, não há de acabar esses problemas. Exato. Então, a única solução é que as pessoas, começando do mais alto nível, reconheçam a Deus e colocam a mão na consciência e reconheçam viver em justiça. Exato. Agora, não é esse blá blá de cacu flip, não sei o que, não sei o que. Portanto, cacu flip, blá blá blá. São essas disparidades. Hoje em dia, a Nigéria, portanto, está-se a morrer. A Nigéria está-se a morrer. Por causa dessa disparidade, essa falta de comunhão nas coisas. Os muçulmanos defendem uma certa teoria. Os cristãos também defendem uma certa teoria. Então, essa falta de entendimento, essa falta de comunhão, é que cria esses problemas. E quando há falta de comunhão, o que é isso? É ganância. Porque o Cacu Felipe, ele quer mais pessoas. Isso é ganância. Em detrimento dos portanto, outros. ele está mais preocupado em pessoas a segui-lo. Exatamente. Comparando com as outras igrejas. Para ter mais pessoas, ele tem que denegrir os outros. Então, ao denegrir os outros, ali levanta fúria. Não é? Então, logo há uma disparidade. Então, Cacu Felipe é mais uma semente de guerra, é mais uma semente de desentendimento, é mais uma semente de barbardades nessa terra. Porque ele está a criar uma discórdia, não é? Nas pessoas, que praticamente, ultimamente as pessoas já não sabem. Olha, se não fosse essas igrejas que ele chama de lojas diabólicas, esse país não seria país. Essas lojas diabólicas estão, portanto, a aconselhar, a ensinar muita gente. Quantos jovens eu tenho na igreja? Se não estivesse lá a ouvir a palavra de Deus, o que seriam essas pessoas? Drogados. Seriam drogados, ladrões, não é? Então, são essas lojas que ele está a dizer que conseguem conter, que conseguem, portanto, assegurar a humanidade. Se nós temos agora, portanto, um único crime, porque aquele, mas imagina se todos não conhecêssemos a Deus. Imagina se todos não conhecêssemos o Evangelho. Imagina se todos não fôssemos ensinados a justiça de Deus. O que seria esse país? O que seria esse mundo? Exato.
Exato. Então, nós, ao falarmos sobre uma coisa, temos que olhar em todas as vertentes, principalmente naquelas vertentes positivas. Não pode acordar do sono, porque dormiu à fome, dia seguinte você quer se fazer do único profeta da humanidade. Não é possível. A solução, Sr. Fred, a solução é o país, é o homem converter-se, reconhecer a Deus, humilhar-se e não haver... Olha, estou-lhe a dizer que nesse país já há pessoas que não conhecem nota de 100 meticais. Exato. Conhecem nota a partir de 1000 para cima. Mas também há pessoas que não conhecem nota de 100 meticais porque não têm. Nesse país há pessoas que têm fartura, mas já há pessoas também que não têm fartura. Que não têm nada, nem um pratinho de comida não tem. Então, passa necessariamente por uma situação de conversão, por uma situação de sensibilização, portanto, nas pessoas. Não é Caco Filipe, tirando as pessoas das igrejas, não é resolver o problema, é piorar o problema. Porque são essas pessoas que estão sendo ensinadas lá, são essas pessoas que estão sendo transformadas as mentes lá, são essas pessoas que estão sendo dito o que é bom, o que não é bom lá. Olha, aqui está-se a juntar, portanto, coisinhas que não têm nada a ver, está-se a encher palavras que não vão resolver problema. Aqui nós queremos solução. Solução. Está a perceber? A guerra de Cabo Delgado é resultado de ganância. É resultado, aquilo chama-se, portanto, como posso dizer, luta de interesses. Exato. Não se está a perceber? Aqueles senhores não vão levantar de hoje para hoje, pegar armas e começar a disparar sem um interesse, sem algo importante que estão a lutar. Todas as guerras que estão a acontecer no mundo sempre tem um interesse lá. E o único interesse é o benefício pessoal. Exato. Não sei se estão a perceber. Percebo, lhe faço perceber. Então, aqui tem que se tirar a ganância, as pessoas converterem-se a Deus, ouvirem a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Quando nós formos a ler o livro de Salmo, capítulo 15, fala dos cidadãos do reino do céu. Exato. O que tem que ser, qual é a característica de um cidadão do reino do céu? Não é? É aquele que lembra dos órfãos, das viúvas. Essa é que é a característica de um ser humano. Exato, pastor. Para poder resolvermos o problema. Ok. Não vejo... Voltamos já. Estamos a caminhar para a reta final. Vamos agora ao nosso espaço de venda. Já sabes que tem o nosso número comercial. Vamos lá, Dima. Vamos voltar aqui para passemos rapidamente ao nosso espaço de venda, não é? Deixa-me dizer que nós temos aqui pacotes especiais para você que quer vender aqui no Show de Frete. Obrigado pelo carinho, obrigado. Vamos lá rápido, jovem. Vamos lá correr. Obrigado a você que nos acompanha aí. Hoje, Show do Frete está imperdível. Deixa-me dizer que amanhã vamos receber aqui. Muitos estão dizendo, mas Fred, você prometeu que você disse que não vai receber o Paulo aí no teu show. Ele vem aqui amanhã, ele vai falar na primeira pessoa o porquê que de repente... Nós também, na verdade, o trouxemos porque queremos lhe entender. Porque é que da noite para o dia ele já é cantor. Nós vamos lhe trazer para lhe entender. Vamos ser rápidos, Dima. Vamos ser rápidos, porque estamos mesmo a chegar à reta final da presente edição do Show de Frete. Nós, na verdade, vamos lhe trazer para lhe entender o porquê que da noite para o dia já é cantor. Vamos agora ao espaço de venda e vamos encontrar Luke Pax. Muito bem-vindo aqui ao Show de Frete. Saudações, muito boa tarde. Boa tarde, Fred. E sejam todos bem-vindos a esse espaço da Lucky Box e sejam todos bem-vindos ao ano 2021. Ok? Boas entradas a todos e vamos entrar com muito dinheiro no bolso. Para quem acha que o janeiro tem 60 dias, ok? É mesmo por falta de dinheiro no bolso. E se você quer passar o seu janeiro de uma forma normal, ok? Como um mês qualquer, é sim ter o dinheiro no bolso. E o dinheiro está garantido aqui no seu jogo da sorte, verdadeiramente instantâneo, que você pode encontrar na praça em Moçambique, quando se fala de lotaria. Joga Lucky Box através do M-Pesa ou através da nossa plataforma online. E para jogar via M-Pesa, diz que asterisco 150 cardinal. Segue então para o campo número 6, escolhe pagamentos. E segue para o campo número 7, insira o código 992120. Eu disse 992120. E segue para a referência, escreve a palavra box, ok? Seguido do seu número de sorte no intervalo de 1 a 6. Eu disse, escreve a palavra box na referência, seguido do seu número de sorte no intervalo de 1 a 6. E logo depois coloca o valor, são 20 meticais, e seguido então do seu PIN M-Pesa, confirme e já está. Você tem o resultado imediatamente
e poderá assim saber daquilo que é o seu resultado. E uma das coisas que eu gosto é que, por exemplo, quando estamos no ar, temos algumas revelações no ar, conseguimos ver pessoas a começar então a jogar. Mas permita-me assim permita-me dizer que você não precisa jogar simplesmente quando estamos aqui no ar, ok? Não precisa jogar simplesmente quando estamos aqui a deixar essas dicas. Deixe ou grave a palavra-chave que é box, seguido do seu número de sorte, e então também memorize o código de serviço para que você possa jogar a qualquer momento, ok? Assim que você achar melhor. A partir de 20 meticais você pode ganhar até 10 mil meticais diários, 100 mil meticais semanal e também o Super Jackpot de até 1 milhão de meticais. Mas há quem diga, olha, eu tenho jogado e ainda não consegui ter aquele prêmio que eu realmente preciso. Ok, deixa-me dizer também que há muito remate à baliza que não é exatamente resultado de golo. Mas não deixe de rematar a baliza, porque as chances de você marcar golo assim são maiores. Digo, a chance de você ganhar dinheiro aqui na Lucky Box depende de quantas vezes você é insistente. Deixa-me dizer também ainda que um vencedor é um antes perdedor. Então, aprenda a perder para ganhar. Vamos então, pode jogar também por via online, através da nossa plataforma. Siga www.luckybox.co.nz e pode sim encontrar a nossa plataforma online e você vai jogar a Lucky Box de uma forma incrível e emocionante. Então, também pode ainda visitar a nossa página do Facebook, que é Lucky Box Moçambique, e vai sim encontrar o desfile, ok, das pessoas que têm jogado e conseguido prémios aqui na Lucky Box. Para si que duvida se o jogo é realmente verdadeiro, ok, visite a nossa página no Facebook, poderá sim tirar a sua prova. Mas antes disso, não queira crer que o jogo é real por ver as outras pessoas. Seja a tua prova viva. Jogue agora através do asterisco 150 cardinal, segue para o campo número 6, escolha pagamentos e segue então para o campo número 7, insira o código 992120 e segue então para a referência, escolha o seu número então da sorte, mas antes escreva a palavra box, seguido do seu número de sorte no intervalo de 1 a 6, vejamos que o seu número de sorte seja 3, vai escrever box 3, então segue para o valor, escreve 20 meticais, confirme sua PIN em pesa e já está. Você tem o resultado imediatamente no momento que você está a jogar. E permita-me assim que irmos para aquilo que é outro serviço da OnFone Media Moçambique, que é o serviço VibraTalks, ok? É o serviço VibraTalks. Pode subscrever para toque de espera com o significado e origem do seu nome. Oferece então esta inovação para os seus contactos. Para quem liga para si, pode ouvir o significado e origem do seu nome. Subscreve através do asterisco 144, asterisco 51, cardinal. Repito, subscreve através do asterisco 144. Através do asterisco 144, asterisco 51, cardinal. E segue então para o campo. Aqui já não é Lucky Box, é VibraTalks, assim que é correndo aqui com o tempo, ok? Então vai para o outro serviço que é afirmação profissional, ok? Afirmação profissional, pode subscrever e partilhar o orgulho que você tem pela sua profissão através do asterisco 144, asterisco 60, cardinal. Para qualquer dúvida, pode sim ligar para a nossa linha de atendimento através de 85 27 92 97 3, ok? É exatamente isso. Tempo em televisão, corre bastante e a conversa está quente. Fred, passa a batata. Obrigado. A sua mão. Exato, já são 18 horas. Eu vou pedir à minha produção mais 10. Não sei se a minha produção pode me conceder mais 10 minutos. Peço o microfone. Eu vou abrir as linhas rapidamente para atender 5 pessoas que queiram interagir conosco. O número vai passar já. 5 pessoas rapidamente. Peço o microfone aí. Infelizmente, nós ainda fazemos improviso das nossas chamadas. Deixa estar. Peço o microfone. O número passa aí rapidamente. 5 pessoas rapidamente querem deixar ficar a sua opinião, querem intervir. Dá a volta assim. 5 pessoas. Vamos lá, rápido aí.
Você diz, olha, Fred, eu quero falar aí rápido, quero deixar ficar a minha opinião, quero falar com os profetas, está aí o nosso número. Vou atender 5 pessoas rapidamente, estamos mesmo quase no finzinho do nosso show. Vamos falando com a Aleixo, enquanto esperamos aqui para atender 5 pessoas. Quer falar o que? Sim, desculpa. Pode. Não, calma. Mas então era para eu... Eu estava Temos ainda... poucos minutos, não? Eu esperei. Não, vamos lá, temos 10 minutos. Vamos Temos gerir esses 10 minutos. Ok, Então, tá enquanto bom, eles mas vão eu quero ligando, estar a falar sou tem eu. uns 2 Não, pontos. já estamos a gastar, já são 2 minutos. É. Eu quero estar a falar sou eu, senhor Aleixo. Espera, eu Vamos lá quero terminar rapidamente, meu vamos lá rapidamente. Quero terminar meu perfil. Então, o que a humanidade precisa de verdade é voltar a Deus. O que a humanidade precisa de verdade é voltar a ter coração humano. O que a humanidade precisa de verdade é viver, portanto, na igualdade de direitos. Não é? Então, não é, portanto, sair dali, ir ali, ou sair daqui, ir para ali. O que é preciso mesmo é que a humanidade coloque a mão na consciência que somos criaturas de Deus e esse Deus não nos fez para o que nós estamos a viver agora. Exato. Nos fez para outros objetivos que não estão sendo cumpridos. Olha, o ser humano, o homem, é a criatura mais preciosa de Deus. Só que ela está a se escandalizar. Exato. Vamos ser rápidos. Então, eu costumo dizer que todos nós temos algo especial em nós. Basta nós sabermos acarinhar aquilo que é especial, tornaremos especiais. Agora, dizer que sai dali, vem para aqui, não sei o que, acho que não vai resolver. Aleixo, vamos lá. Penso que não vai resolver o problema. Sim, o Amado aqui, o companheiro dizia que o profeta Cacó Felipe está a denegrir os outros para ter espaço. Exato. Está a ser ganancioso. Quer Então, todos crentes para ele. Se for assim, esta talvez deve ser a imagem, ou seja, o perfil dos verdadeiros profetas, porque Jeremias também em seu tempo, em Jeremias 14:14 veio e denegriu a imagem de todos os falsos profetas em seu tempo. Paulo, está escrito lá em Atos 19, versículo 26 a 27, que ele também foi achado de alguém que estava a denegrir a imagem dos outros profetas, Exato. dos outros servos que diziam ser de Deus. Então, se tal for o caso, Cacó Felipe é verdadeiro porque tem a postura dos verdadeiros profetas. Exato. E outro ponto, quando se diz que não, tem que se voltar a Deus, para crer em Deus, se voltar a Deus, as pessoas vão se converter para que igreja? Exato. Para a testemunha? Vão se converter para a católica? Vão se converter para o islão? Se cada igreja tem seu Deus, na medida em que eles não servem o mesmo Deus, não reconhecem o trabalho um do outro, o que diz é que não servem o mesmo Deus. Deixa-me só atender, é tua vez de falar, vais falar já, deixa-me só atender aqui rapidamente. Afinal, o retorno aqui, está assim, boa noite. Boa noite. Deixa eu pôr aqui loudspeak, já está em loudspeak. Vamos lá rapidamente. O que custava... deixa-me só aqui. Boa noite. Sim, gostaria de saber se o Cacó Felipe recebeu o Espírito Santo, aceitou a Jesus quando ele creu. Ok, gostava de saber que... Se o Espírito Santo, se o Cacó Felipe aceitou o Espírito Santo como se ele creu em Jesus. Exato, ok, muito obrigado. Vai responder já. Vamos lá, mais 4 telespectadores querem saber se o Cacó Felipe pode estar respondendo enquanto vão ligando os outros. Vamos lá. Exato. Vamos ser rápidos. Cacó Felipe foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Quem converteu Cacó Felipe não foi um pastor de uma igreja, foi Deus ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo que converteu o próprio Cacó Felipe. Exato. Vamos assim como quem converteu Moisés e os outros profetas, era Deus ele mesmo. Exato. Vamos atender o próximo. Tá sim, boa noite. Boa noite, com quem temos prazer? De onde é que nos veio? Valentim de Conquistar Congolote. Congolote, vamos lá, deixa ficar o seu comentário. Eu primeiro queria agradecer pelo programa e gostei porque eu já vi essa entrevista quando o Fred estava na outra casa. E a primeira coisa que estou a ver aqui é que o Cacó Felipe está a usar as palavras bíblicas, está a usar o mesmo armamento da Bíblia para poder contradizer as pessoas, para poder confundir as pessoas. Está a ver? Exato, essa é a opinião. Sim. Obrigado. É o que dizia o pastor. Obrigado. Sim, porque o que acaba acontecendo? Ele usa a Bíblia, porque se ele viesse dizer, olha, Cacó Felipe X, versículo X, diz X, sem se basear naquilo que a Bíblia, porque aquilo que o profeta está do lado, me esqueci do nome, está a dizer que ele está a fazer um passe-copy da Bíblia para poder confundir as pessoas.
Então, eu não entendo muito da Bíblia. Eu, graças a Deus, parei de beber. Graças a essas igrejas que ele está a chamar de chamou de baracas, que. Mas eu parei de beber graças a essas ideias que ele estava a fazer. Porque as igrejas me mostraram um caminho que eu devia seguir. Então, eu só tenho muito a agradecer. Já há muito tempo já tentava entrar em contato, mas hoje foi a primeira vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, vamos atender rapidamente mais 3. Estamos quase estamos a chegar à reta final do nosso show. Vamos atender rapidamente mais 2 telespectadores. Queiram deixar ficar a sua opinião. Está sim, muito boa noite. Está em direto para o show de Fred. Boa noite. Aqui é Tomás Francisco Fernando. Vamos lá, deixa ficar a sua opinião rapidamente aí. Este outro profeta, da próxima que vier ao programa, tem que vir agendado para poder responder às questões do profeta Capô Filipe. Estamos a ouvir. Sim, acredito que todas as perguntas que o Capô Filipe andou a fazer ao colega, ao profeta aí do lado, não respondeu nada. Então, da próxima, ele tem que vir preparado para poder responder às questões. Além de falar muito, falar aquilo, ela tem que responder. O Capô Filipe está a falar, ele tem bases. Até que ele, estava a hesitar a abrir a própria Bíblia dele. Então, sem queimar mais tempos também, agradeceria esta parte. Obrigado. Vamos atender mais 2 rapidamente, depois vamos às considerações finais. Vamos esse espaço da antena dos nossos internautas. Mais 2 rapidamente. Vamos lá, mais 2 para fechar aqui a edição de... já temos o penúltimo para esta noite. Pedi 10 minutos, já faltam 2 só. Boa noite. Boa noite. Ok, perdemos. Vamos lá recuperar o outro. Vamos lá rapidamente. Mais 2 telespectadores querem interagir conosco, querem deixar ficar a opinião, querem intervir aqui neste assunto de hoje. Já temos aí o próximo. A quem vou ao encontro. Dá sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer? De onde é que nos vê? Sócrates de Beira. Está a ver de onde? Beira. Beira. Vamos lá rapidamente. Deixa ficar a sua opinião. Sim, eu tenho aqui uma observação, né? É que o Capô Filipe usou as mesmas palavras bíblicas para criar a sua própria Bíblia. Então, eu queria perguntar, os outros profetas que lá estavam na Bíblia, os mesmos pegaram as palavras do Outro Testamento, dos outros profetas para transmitir-nos? Ou eles trouxeram a mensagem de Deus e nos transmitiram? Porque o que eu gostei no Capô Filipe é que ele fez tirou algumas palavras que já estão na Bíblia para não transmitir. Isso eu acredito que não é a tática ou não é o perfil de um profeta. Se ele fosse profeta realmente vindo de Deus, ele ia criar, ou bem dizer, o Deus ia lhe dar as visões, lhe dar as palavras, ele ia nos trazer. Mas não é isso que aconteceu aí. Então eu queria que ele pudesse rever essa Bíblia que ele acabou de fazer, a sua própria Bíblia, e nos trazer aquilo que Deus deu-lhe para trazer, já que diz que o profeta é a boca de Deus. Então, nos mostre o que Deus tem para nos dizer. Exato. Obrigado. Vamos atender o último telespectador, esse penúltimo nos vê da Beira. Estamos já só com 2 minutos para terminar. Vamos agradecer já. Vamos atender aí o último telespectador. Vamos lá, quem será fechar com chave de ouro? Tá sim, boa noite. Alô? Boa noite, de onde é que nos vê? Teu nome de onde é que nos vê? Eduardo. Está a ver de onde, Eduardo? De Congolado. Congolado. Vamos lá rapidamente, deixa eu dar a sua opinião. A minha opinião é que o Cocô Filipe tem a sua Bíblia também pode ensinar a mim. Não percebi? Se o Cocô Filipe tem a sua Bíblia, quer dizer, cada um pode escrever a sua Bíblia Ok. na sua casa. Então, para mim, ele devia ter princípios básicos. O que ele traz não convence o povo, tirar o povo das igrejas, para tirar o povo de onde está lá. Devia manter o povo nas igrejas, continuar com o seu ensinamento. Exato. Porque se é Bíblia, você também pode ter sua Bíblia. Exato. Então, cada um tem a sua expressão de escrever uma Bíblia, mas o que nós teremos é a salvação. Temos o Covid-19, temos tanta coisa no país, mas nada muda. Nós queremos mudança, não palavras. Obrigado.
Lá só o último telespectador. Olha, estamos no finzinho do nosso programa. Eu quero vos agradecer. Em jeito de considerações finais, o que é que gostava de dizer ao povo moçambicano? Em gesto de considerações finais, o que eu queria dizer, é o que eu digo, é que o povo moçambicano precisa de reconhecer a Deus. O povo moçambicano precisa de converter-se de verdade. Peço para ser rápido, O povo moçambicano precisa de um Deus acima de tudo. Exato. Não precisa do Cacu Felipe. Ok. Não é? Precisa de um Deus. Então, para tal, é que todo o povo moçambicano reconheça que tem um Deus que exige a justiça, não é? E a igualdade. Se isso, não só o povo moçambicano, a todo mundo. Exato. Se isso for possível, um dia, esse sonho for se concretizar, então teremos, portanto, uma humanidade sã, livre e em paz. Exato. Primeiro dizer que Cacó Felipe não criou nenhuma Bíblia. Assim como cada profeta traz o seu livro, Cacó Felipe tem o seu livro. A Bíblia é um conjunto de livros dos profetas. E o livro de Cacó Felipe só contém o seu livro. Então Cacó não fez a sua Bíblia. E de seguida dizer que saiba que nenhuma religião está mais próxima de Deus. Deus nunca enviou nenhuma religião. Se você estivesse na China, você não seria cristão, seria um Buda. Se você estivesse na Índia, você não seria um muçulmano, você seria um hindu. Então, da mesma maneira que aquele hindu lá está convicto que a religião dele vai lhe salvar, é assim que você também está. Mas saibam que você e aquele todos vão para o inferno porque Jesus Cristo não envia nenhuma religião. Jesus envia um profeta mensageiro. E as pessoas devem se juntar ao redor deste mesmo profeta mensageiro. Jesus, quando veio em seu tempo, as pessoas eram fariseus, saduceus, helenistas nas suas sinagogas. Mas para eles se tornarem filhos de Deus, tinham que abandonar essas caricaturas satânicas e seguir a Senhor Jesus Cristo. E hoje a história está se repetindo. Para aquele que é filho de Deus, vai baixar o livro do profeta Cacó Felipe no Play Store, App Store, vai baixar, vai tirar as suas próprias conclusões, porque João 7, 50 a 51 diz que não se pode julgar um profeta sem saber o que ele diz, de onde ele vem, quem o enviou. Obrigado. Da próxima vez, talvez, nesse programa, talvez não discutirmos ilusões, porque senão iludimos a muitos. Exato. Vamos discutir assuntos concretos. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu sou Fred Océs, o Porto mais forte da África Austral, o rei, o monstro da televisão moçambicana. A palhota caiu, ficou pequeno para a concorrência. É a tua TV das 16 às 18 para liderar a audiência como deve ser. Olha que amanhã tem mais show. Quando forem pontualmente, você não vai querer perder. Amanhã vem aí, Zamangwa e Paulo. E amanhã no show de Fred.